Henri Gogó, Henrique Soares, meu amigo Volare, meu amigo Shalom. Começamos, a referência a Volare poucos vão entender, mas a gente vai explicar durante. Como é que você tá, meu brother? Tô bem. Era pra vir também o nosso querido Ricardo, mas ficou cansado, depois inventou que não queria. Mas é assim mesmo. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Trying Wi-Fi. Não. Mas tá gravando. Cara, Henrique Soares é um cara que a gente chama de gogó, que quando ele era ainda mais magro, que agora ele tá de dieta, emagreceu bem. Ainda falta. Tinha um apelido. Como é que é esse apelido? De onde nasceu? Quem foi que deu? Cara, você lembra? Eu lembro muito bem. Inclusive é engraçado porque quem me deu o apelido indiretamente foi o Morelzinho. Ah, é? Foi. Porque E ele tinha o quê? 11 anos na época, sei lá. devia ter, talvez menos, não sei. Porque eu tocava no grupo de oração dele. Então era um dia que a gente participava do Ministério de Música, que funcionava no Colégio Shalom. Então, assim, eu saía do Ministério, ia pro grupinho, ou era vice-versa, não lembro. E aí meio que a galera do Ministério via o pessoal do grupinho e tudo. E o pessoal do grupinho tinha muita liberdade comigo, né? As crianças e criança verdadeira. E aí, nessa o Morelzinho, né? Então você era o quê? Você era o tio do... Tio Gogó. Você era... não, eu não entendi. Você era tipo coordenador de grupo de oração ou você era tio do colégio? Eu trabalhava no Colégio Shalom, na época. Foi meu primeiro emprego. Mas você fazia o quê lá? Eu tio da informática. Fazia tudo da informática e tocava no coral do colégio também. Só que, à noite, eu participava do grupo de oração, que era da Rafaela Frota, que é a irmã da Ana Gabriela. E eu tocava no grupo dela. E desse Ana grupo... Gabriela falou da irmã dela aqui, eu falei, eu conheço ela, eu não sei. É ela, então. É ela, Rafaela. Ela só tem essa irmã, né? Tem o Vitinho... Não, claro, mas Rafa. irmã. Irmã. Sim. E aí, como eu era o ministro de música do grupinho, e lá do grupinho era a Bia, era o Morelzinho. E aí o Morel, ele chegava pra mim assim, brincadeira de criança, né? Tio, o que é que você tem no seu pescoço? Porque eu era magro e tinha... Não, mas ele sabia, não tem como. Não, mas era brincando. Ele dizia, o que que é? Se eu engolir um limão? Aí eu, não, esse aqui é um gogó. E quando você crescer, vai ser que você tenha também, porque muitos ele homens ficou têm. mesmo com um belo de um gogó depois. Aí pronto, aí o pessoal começou a brincar, chamar de gogó, não sei o quê. Aí como emendado com o grupinho, eu tocava no grupinho, servia no grupinho, ia pro meu ministério, o pessoal que era da minha... O Ricardinho, o pessoal, né, que era do Sopra God na época, né? Que era o ministério que eu participava. Aí, gogó, ei, gogó. Aí pronto, pegou. Aí pegou dos pequenos pros grandes, depois se disseminou e eu nunca consegui mais me livrar desse apelido. Várias coisas que você falou aí me ramificaram na minha cabeça. Primeiro, informática. Você, qual é a tua profissão? Eu sou, como é que chama? Analista de sistemas. Você se formou na nisso? Carteira. Não. Sou formado em letras. Eu fiz letras na UES, sou formado, posso ser professor, mas não posso fazer aquela piada ridícula? Eu fiz letra na classe de alfabetização, aprendi as letras todas. Não, eu tenho licenciatura, eu sou formado para ser professor, mas nunca entrei nessa... Mas aí como é que você chegou na informática? Só porque você é cabeçudo e aprendeu sozinho? Cara, eu sempre gostei de computador, certo? Então sempre foi o pessoal, assim, gostava daquilo, tinha afinidade, tive a oportunidade de ter um computador muito cedo e gostava. Então, assim, naquela época, né, que hoje em dia todo mundo tem um computador, todo mundo tem um celular e tudo. Naquela época, tipo assim, computador é um menino do computador, ele sabe fazer cartaz, olha aí. Ele sabe fazer um site, você olha aí. Você e teu irmão Serginho, que sempre foi, ele era meio cientista maluco também. O Sérgio era mais da eletrônica, sempre foi. Mexeu com ferro de solda, o Sérgio tem elétrica também, né? O Sérgio mexia com ferro de solda, ele tem foto com ferro de solda, não ligado, né? Mas ele tinha, sei lá, 6 anos de idade no chão, com ferro de solda, assim, um martelo, alguma coisa assim. Quando eu estudei numa escola de aula de Nova York, tinha uma matéria de solda, e eu, em casa, pensando, quando que eu vou precisar soldar na vida? Faltei às aulas, tipo, uma semana. Eu não fui, não quero nem saber, manda alguém fazer. O Sérgio é meu irmão, né? Não sei se foi. Sim, é o Serginho, que é um técnico de som, dono da Play LED. Isso. Eu não sei se eu rebaixei ele quando eu chamei de técnico de som, mas... Ele é empresário, mas ele também empresário, é um bom técnico de som, né? E deveria ser músico, tem muito ritmo e tal. Tenta tocar um trompete, é horroroso, mas a gente adora, morre de rir. E aí quando eu falei do negócio do Volare, é a forma como esse grupo de amigos se denomina. Também não sei quem foi que inventou esse nome. A gente chega lá.
Mas beleza, continua. Mas só voltando, como é que eu entrei na informática, né? Eu era o menino do computador e tudo, e nisso eu estudei no Colégio Shalom, boa parte da minha vida, até a 8ª série, que é até onde tinha. E lá, o Pedro Júnior, que é da comunidade de vida até hoje, ele chegou, Henrique, quer trabalhar comigo? Aí, quero, eu não sei fazer nada, assim, profissionalmente, né? Ele, não, tu mexe com o computador, vem. Aí pronto, eu virei o tio da informática, e nisso eu... Que ano? Isso foi em 2001, talvez. Por aí, 2001. 2000 para 2001. Foi meu primeiro emprego. Você tinha quantos anos? Tinha 17. Eu tava no 3º ano Ah, e tava trabalhando. Carteira assinada. muito bom. E aí, Já era avançado, 17 anos, fazendo tudo. Mas era assim, era quase um estágio, né? Assim, era assinado, mas era praticamente um estágio. Ele botou uma carta branca na minha mão e vamos lá. Só que isso nunca, assim, isso me deixou uma oportunidade de crescer profissionalmente, que é algo que eu faço até hoje, apesar de no meio do caminho eu ter ido para outras direções, né? E voltado. Mas ao mesmo tempo, eu nunca tirei os meus pés de dentro da comunidade, né? Assim, mesmo que profissionalmente eu estava lá dentro do colégio. E aí eu estava trabalhando, no final do dia eu estava servindo no ministério do grupinho dos meninos e em seguida o meu próprio ministério. Ah, então, sim. tudo funcionava ali naquele entorno do Colégio Shalom, Shalom da Paz, que era perto. O Colégio Shalom funcionava na Santos Dumont, bem perto do Shalom da Maria Tomásia. Mas aí você falou só pra God. Sim. Mas isso foi depois. Você foi pra comunidade de vida. Não, Só Pra God, ele começou em 98. E eu tô desde o começo. Na verdade, assim, o primeiro show do Só Pra God foi em 99. Quem fundou Só Pra God? Só Pra God, vamos lá. A gente... É que é muita coisa que eu não sei real. Tem muita coisa, tem muita coisa. Esse pessoal que se intitula Volare hoje, muitos deles, não os mais novos tipo você, mas assim, eu, Ricardinho... É tipo agregado, né? Mas beleza. Mas eu, o Ricardinho, o meu irmão e tudo, nós somos amigos desde da infância, né? Grupinho de oração da comunidade Shalom e tudo. E aí teve uma época nas férias que a tia Dalgisa, que é a mãe da Rafaela e da Ana Gabriela, ela tinha uma casa de praia no Morro Branco. Eu tô achando ótimo porque ninguém vai entender nada, assim, só quem conhece, mas beleza. Não, mas aí o negócio é esse. História é história, não pode se negar. Mas assim, eu tô referenciando. Claro, não, é isso mesmo. Tia Dalgisa, Ana Gabriela as pessoas conhecem, isso, né? Então a mãe dela tinha uma casa de praia no Morro Branco e chamou os amigos da infância e tudo. Vamos aqui nas férias, curtir. Nessa a gente foi e a gente começava a tocar música, né? Pagodezinho, aquelas Inclusive eu tava lembrando hoje de você tocando cavaco e tocando molejo e tal. Mas é o meu repertório desde dessa 99, época, dessa época. Então assim... Eu vou comer aqui, se você quiser. Eu sei que você agora é uma pessoa de dieta. Não, eu agradeço. Mas eu... Até quero, mas eu não sou. Não vou acompanhar. Sim, então, voltando, como é que é? Morro Branco. Morro Branco. Então, nessa aí, o pessoal tocando, né? Pegava o quê? Garrafão de água, 2 litros, ia tocando. Só que nisso tocando molejo, raça negra, aquela coisa. O que é garrafão de água? A pessoa tocava um garrafão assim? Era o tantão. E foi aí que você inventou aquela madruma, não? Nessa época também? Não, mas aí tu tá referenciando outras. Mas a gente chega lá, beleza. A gente chega? Sim, então... Nisso aí, a tia Dalgisa, da comunidade, obviamente, ela chegou, gente, por que a gente não faz o seguinte? Vamos cantar as músicas do Shalom em ritmo de pagode. Vamos ver como é que sai. Aí começou. A gente tocava um repertório bem... Não lembro muito das músicas agora, mas tinha as coisas que a gente tocava. A gente tocava Eis que faço nova todas as coisas. Foi uma das primeiras músicas, foi essa. A gente, inclusive, chegou a tocar nos acampamentos no começo. Então. E legal que você tá falando de uma época, me parece anos 90. Mas... 99. Finalzão, foi de 98 para 99, eu acho, eu não lembro. Eu sei que o Só Pra God mesmo ele se formou depois dessa casa de praia. Aí começou, vamos tentar fazer isso acontecer. E aí a gente começou a tocar. Nisso o Fabiano Landim, que ele era consagrado da comunidade de vida, ele foi pra comunidade de vida, aliança, enfim. O Guto falou dele também quando ele esteve aqui. Ele cantou por muito tempo no Só Pra God. E assim, ele meio que abraçou isso, encabeçou, né? Que ele era um jovem na época, ele não estava ainda na comunidade, mas ele estava muito envolvido nas coisas e tudo. E aí o Moisés também viu nisso uma oportunidade de evangelização muito grande. Então já no primeiro ano, a gente teve a oportunidade de tocar no acampamento, nas feijoadas que tinha no Projeto de Juventude, inclusive no Hallelujah, que foi um Hallelujah que ainda acontecia no Parque do Cocó. Tipo, a primeira edição, sei lá. Cara, não foi a primeira edição, porque as primeiras porque edições é muito velho, né? É muito, sei lá, 96, alguma coisa, mas era Parque quase, do Cocó. terceira edição, quarta, sei lá. Não sei, não lembro porque agora. era Trifest, Quadrifest, não sei o que, virou Hallelujah. Mas não, você pegou essa época? Eu não peguei, porque eu era muito criança ainda, tanto que no Só Pra God eu era adolescente, eu tinha
15 para 16, talvez. Era uma E o coisa... Só Pra God existe? Não, né? Existe, mas ele deixou de existir, já voltou a existir algumas vezes. Com outras pessoas nada a ver. Com né? outras pessoas. Hoje, eu digo que não tem nada a ver, assim, da formação original, mas algumas músicas eles ainda tocam, pelo que eu já ouvi, então... Por quê? Padre Cristiano Pinheiro já foi. Sim. Fabiano Landim, que ninguém conhece, poucas pessoas conhecem. Você, Guto, Ricardo, talvez? O Ricardo desde o começo. O Ricardo estava nesses grupos Que é um nesse pessoal Morro que foi do Branco Missionário Shalom. Você foi do Missionário Shalom. E esse é um dos motivos primeiros de eu achar legal conversar com você. Eu queria que o Ricardo estivesse aqui justamente por isso. Porque eu estou falando com as pessoas que foram do Missionário Shalom antes do meu primeiro show com o Missionário Shalom e da época que eu comecei a andar com vocês e tocar e substituir Ivan, né? E eu nunca fui oficialmente da banda, mas sempre fui com a banda e participar e substituir. E depois comecei a produzir pro missionário e tal. Mas e aí eu queria insistir muito com você e com o Ricardo, e você inclusive aguardou pacientemente para poder ver quando que o Ricardo podia e queria e tal. Mas tá difícil, mas beleza. Só que aí eu só tô justificando por causa do seguinte: a tua história é muito interessante saber como é que foi o começo, que foi o mesmo percurso que eu fiz com o Guto, de perguntar como é que foi o começo, porque ele também foi pro Missionário Shalom, mas ele passou meio que simultaneamente pelo Só Pra God. Você foi antes do Só Pra God. Sim. E depois você acabou para o missionário como uma coisa... Foi tipo ele? Foi natural ir para o missionário? Quem estava lá quem estava em um foi para o outro? Cara, então, eu comecei cedo. A primeira experiência que eu tive de tocar assim em banda dentro da comunidade foi o Só Pra God, por isso que foi bom 16, essa introdução. Foi por aí, eu não lembro agora, e não faço calcular a idade agora nessa época, mas foi mais ou menos. Então, assim, e o Ricardo estava desde o início, e o Ricardo tocava percussão no Só Pra God, né? Ele tocava... Enfim, ele chegou a tocar toda a parte. E você tem todas as fotos. Você botou no grupo da gente. Cara, é assustador o Ricardo lá. Não, e você também tocou todos os instrumentos, né? Cara, dentro do missionário eu tive a oportunidade de tocar no quase missionário, todos, né? no missionário. No Só Pra God era basicamente cavaquinho. Só que aí, o que aconteceu? Como o Ricardo era percussionista dentro do Só Pra God, né? E tinha milhares de E percussionistas. tinha um baterista, não? Tinha. Já foi... Diversos bateristas também. A gente sempre teve dificuldade com baterista de ter um oficial. Inclusive o Ricardinho chegou a ser baterista também no Só Pra God. Aprendeu tocando, né? Aprendeu tocando, praticamente. Mas não vou interromper mais, não. Conta. Não, eu sigo. Vai. Mas você sabe como é que é podcast. É assim, né? Que a gente tem que conversar. Mas eu quero chegar até o missionário. Mas Sim, assim, vai. eu acho que... Porque a partir desse Só Pra God, né? Que aí o Ricardinho, como ele era percussionista, ele começou a ser chamado. E a gente sempre teve muito contato com o pessoal do Ministério de Música... que era do missionário também. Na época o missionário era uma galera muito antiga que também que não tem ninguém. Inclusive o Pedro Júnior, que foi o primeiro que me empregou, que eu citei, ele era baixista do missionário, das primeiras formações, eu acho, primeira ou segunda. Então, assim, e um dos requisitos de ser do Só Pra God é participar do Ministério de Música. Que eu estava conversando contigo antes, que eu fui do Ministério de Música em 99, que foi nessa época, porque era meio que uma obrigação. Nessa época eu tava tocando pagode. Pronto. E aí, meio que a gente teve contato. Aí o pessoal, ei, Ricardo, tu toca percussão, vem tocar com um missionário. E aí, Henrique, tu sabe tocar cavaquinho, sabe tocar violão também? Aí eu tive a oportunidade de tocar no missionário a primeira vez, se eu não me engano, foi no Jantar Show do Lançar as Redes. Eu não sei agora se foi no Lançar as Redes ou foi no Unitrino. E o Lançar as Redes e Unitrino são álbuns do Missionário Shalom. Um dos primeiros. Os dois são do missionário? São do missionário. Foi na época do Padre Almeida, que na época era o Almeida Neto, né? Que ele cantava, era o Almeida Neto. Almeida Neto. Almeida Neto, a Ana Dávila, a Débora Moraes. Você sabe que é engraçado que eu nunca tinha ligado o nome Almeida Neto ao Padre Almeida. É o Padre Almeida. Que coisa. E aí... Que burrice, né? Porque é lógico que é. Exato. E aí foi nessa época, eu acho que depois é que o Alan entrou. O Alan... Aí veio o Alan, depois Leuzani. Que aí começou o missionário a ir mais realmente em missão, né? Que é o chamado do Ministério de Música aí. Mas já tinha um nome missionário, então? Antes? Cara, sempre foi. Porque assim, antes a comunidade lançava CDs. Agora Ministério de Música Shalom, Fortaleza. Pois é, antes a comunidade lançava CDs. Aí tinha um CD da Comunidade Católica Shalom. Aí tinha o Mais Que Demais. Inclusive eu tenho uma fita aqui. Tinha as fitas anuais do Renascer, que era Comunidade Católica Shalom 94. Eu tenho o Shalom Internacional, eu acho. Eu quero até pegar ali. Pronto, o Shalom Internacional. Teve o Natal, que era Comunidade Católica Shalom. Natal, Não tinha. Só que aí começou a se haver a necessidade de ir em missão.
Aí o nome do missionário era Ministério de Música Missionário Shalom. Acho que não era da comunidade católica, mas era Ministério de Música Missionário Shalom. E ele era apresentado dessa forma. De música missionário. Ele sempre A foi apresentado comunidade Shalom, depois é que tentaram colocar MSH, né? Assim, foi Acho que MSH foi mais pra 2013, Isso. assim. Que rolou o álbum 180 graus, 14, sei lá. Mas a coisa nunca foi desvinculada muito da comunidade, né? Assim, ela era como se ele era o ministério que representa o Shalom para oficial. Oficial para fora. Então tinha-se uma formação oficial de pessoas, de membros, então eles tinham o lançamento dos CDs e aí foi. E a primeira oportunidade que eu tive de tocar foi no Lançar as Redes, foi só como apoio mesmo, violão apoio. Você lembra do teu primeiro show? Cara, eu lembro. E eu lembro principalmente do Ed Nilson, que tocava baixo. E eu tava muito duro, né? Porque cara, nervosismo, assim, apesar de que era só pessoal da comunidade, era uma coisa mais jantar show, era uma coisa mais intimista, era mais pra ajudar e tal, o lançamento. Mas eu duro, tá? Ele disse, cara, tu tem que dançar junto com a música, tu tem que sentir a música e ele era muito cheio de mugango, o Ed Nilson. Cheio de nota e tal. Ele é um baixista incrível, ele toca hoje, acho que na banda Regina Pastes, se eu não me engano, que ele tá tocando. E aí... ele disse, cara, tu tem que soltar não sei o quê. E aí, sinceramente, essa frase que ele disse foi o que marcou, assim, a minha experiência de palco. Eu disse, realmente, cara, porque se eu tô aqui, não só tô tocando, né? Como artista, como show alguém... é visual, né? É visual. Então, assim, eu comecei a meio que imitar ele. Eu tive a oportunidade em algumas de tocar com ele nas missas, em alguma coisa assim, fora do ministério de missionário. Mas eu meio que imitando ele, cara, isso é legal, porque as pessoas esperam isso, né, de um show. Então, assim... Se fosse só tocar, faz áudio, né? Tipo, é só o tipo profissional de show de estúdio, jazz, né? o cara senta e fica. Fumando charuto, tomando uísque. Só ouvindo, Pois assim. é. Então, assim, essa foi a primeira oportunidade. E depois, assim, depois de muito tempo, eu fui pra comunidade de vida, enfim. Antes disso, ainda, cheguei a tocar com o pessoal do E3, do Eleitos pela Trindade, né? Que o Eleitos pela Trindade... Da época do Zé Neto. Da época Ou do era Zé antes? Neto. Foi antes também. Porque o Eleitos pela Você é Trindade... muito velho, cara. Cara, eu não sou velho, eu comecei muito novo. É verdade. Você é mais novo que eu, inclusive. Isso, mas é porque o Eleitos pela Trindade, ele começou mais ou menos... O pessoal do Projeto de Juventude queria fazer alguma coisa mais, tipo assim, de rap, Era rap na época, eu lembro. Que tinha um tal Aí virou reggae. Tinha uma dupla, que era o Guedes Preto e o Guedes Branco. Eu não sei, na verdade, não lembro mais qual era o nome do pessoal. Mas não era esse o nome? Cara, um era Guedes e o outro sempre andava com ele também, a galera chamava de Guedes. Porque um era mais moreno, o outro era mais branco, era o Guedes Preto e o Guedes Branco, entendeu? E aí eles faziam uns rapzinhos meio que de brincadeira, mas cristão e tal. Legal que um não era Guedes. Cara, era muito engraçado. É Guedes, sim. Vou te chamar de Guedes, não sei teu nome. E aí eles faziam coisa aí, aquela história, né? O Gogó é o cara, o menino do computador, tu sabe mexer com música, né? Tu sabe mexer com fazendo mixagem, fazer umas brincadeirazinhas e tal. Aí, cara, vamos fazer um rap, não sei o quê. Só que aquilo era o embrião, né? Aí depois a gente juntou e disse, cara, eu conheci um cara que toca bateria comigo, que era o Ricardinho, né? Eu posso tocar baixo. Conheceu no colégio? Cara, o Ricardinho era do grupo de oração desde criança. Eu acho que com uns 5 anos a gente tava no grupinho de oração. Então era aquela coisa de... Mas quem é que era do colégio? Era Ivan com não sei quem? Quem estudou no Colégio Shalom. Que se conheceu no colégio. Que eu conheci no... É porque assim, tudo se mistura. Não sei se era você, né? ou se era... Tudo se mistura. Porque todo mundo missionário. Porque o pessoal que era do Colégio Shalom na época, hoje em dia o Colégio Shalom é mais profissional no sentido, tipo assim, é mais aberto para as pessoas, né? Matrícula. Mas antes, sempre foi, né? Na verdade, aberto. Mas quem investia, assim, quem acreditava na coisa, era o pessoal da comunidade. Claro. Então quem estudava lá, basicamente, era o pessoal, os membros da comunidade. Então o Ivan, que tocou teclado também no missionário. O Ricardinho não, ele estudava no Santa Cecília. Depois ele foi morar em Natal quando era pequeno e tal também. Que os pais dele fundaram a missão de Natal, inclusive, da comunidade. Cara, é muito raiz mesmo, né? Tipo, mas aí, assim... me sentindo, tipo, o Nutella da parada. Porque a galera do começo, muito raiz. O pessoal do Colégio Shalom era a Bia, era o Morelzinho, o Ivan. Então esse pessoal a Bia, tipo, falando dos alunos, das crianças, tá falando? Foi, a Bia. Que era também... Aí já na época que eu trabalhava lá no colégio, eu tocava no coral, e aí a gente chamava as crianças, e a Bia começou a tocar no coral. Acho que ela até tinha mencionado que uma vez ela substituiu alguém, aí foi que ela cantou à frente. Isso aí foi mais ou menos nessa época que a gente tinha umas bandinhas lá no colégio que
que aconteceu, entendeu? Ah, sim, 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 Eu acho ela que falou. Inclusive, você é a pessoa mais citada, né, em todos os meus episódios. Aí, em segundo lugar, Eu- talvez o Ricardo. Eu ia anotar as vezes que tu me citou, mas eu não... Não, eu acho que só com o Bruno agora, o último que eu fiz, e com o Antônio Marcos, que a gente estava pensando aqui, mas acho que todas as vezes eu falo. Tinha que aparecer, né? Porque, caramba, eu tomei um susto agora, achei que tivesse alguém sentado aqui. Na cadeira ali. Tipo, Ai, meu Deus. Mas visão periférica. Aí você tava na história do. Cara, não sei agora. É muita história pra contar. Assim, aí final do Sapragode, como é que foi a transição pro missionário? Como é que te chamaram? Não, assim, aí... Não, E3, você tava no E3. A gente... Eu tava tocando no E3, uma época, mas aí eu fui pra comunidade de vida. Fui discernido. Com 18. Eu tava no vocacional, fui mais ou menos com 18 anos. Pra comunidade de vida. Aí eu tive que sair, né? Até porque só entra com 18, você não tem como ser. Cara, tem gente que já entrou mais cedo. Mas é eram no ano que vai exceções. fazer 18. E eram exceções também. Tinha gente que sentiu o chamado pra ir pra comunidade de vida, aí foi pra comunidade de aliança um tempo por causa da idade, né? Porque não podia sair e tal, então... Ah. Mas eu tava com 18 já tinha... Eu não tava na faculdade, mas, já tinha feito vestibular. Na época eu acho que eu não passei, eu não lembro agora. Eu também tava trabalhando na época, então eu tava meio que... Não tava tentando dar um tempo dos estudos pra poder ver o que eu queria. Então. Aí como é que foi esse ano de discipulado? Porque eu imagino que por bem ou por mal, se aprende muito, né? Porque formação diária, Cara, demais. oração diária. Demais. Né? Assim, se aprofunda muito também na assim, experiência com Deus, né? o meu chamado pra comunidade, sempre... Eu nunca tive certeza, não sei como é que funciona para as pessoas que hoje estão consagradas, principalmente os perpétuos, mas eu nunca tive a certeza de que aquilo ali seria para minha vida toda, mas eu tinha certeza de que Deus estava me chamando para aquele momento para viver aquilo, entende? Isso foi uma certeza que eu tive. Então, eu fiz 3 anos de vocacional, mas a partir do momento que Deus colocou no meu coração assim, cara, vai... Ele não falou assim, né? Mas, tipo assim, vai, que vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E eu preciso que você vá e você precisa ir. Então eu fui. Então eu fui morar em Salvador. Primeiro ano foi postulantado. Sim. E aí... E lá já começa a ser bem intenso, né? Cara, que é a vivência dentro da comunidade, né? Porque comunidade de vida é 24 horas, né? Assim, você tá vivendo aquilo e assim, a manhã de oração, postulado à tarde. Então sempre... Assim, foi uma coisa que... Imagina, eu era o cara que sempre estava ali na casa dos meus pais, estava tendo uma experiênciazinha no mercado de trabalho ali, mas não estava formado como homem, nem espiritualmente, nem pessoalmente. Então foi a época em que eu amadureci como pessoa. Por quê? Porque eu tive que ter responsabilidade em alguma coisa na minha vida, porque antes eu estava nos meus pais e tinha tudo, então aquela coisa, né? Tem um almoçozinho, tem a roupa lavada e você não se esforça para nada, né? E dentro da comunidade você tem que fazer totalmente o contrário. Você tem que servir as outras pessoas, né? Servir tanto os irmãos quanto você tem que cuidar do seu próprio ambiente. Tem que sair desse... Eu era um cara envergonhado demais na época, então assim, tinha que sair de mim para poder evangelizar, para poder participar dos eventos que tinham. Então assim, isso tudo me formou um caráter de uma maneira que depois do tempo que eu passei, eu cheguei a passar esse tempo no postulantado, depois eu fui pro noviciado em Quixadá e passei um ano em Quixadá, Quixadá né? é quentíssimo, né? Cara, é muito quente a cidade, mas a gente morava na serra. Sim. E a serra é incrível, como na época de chuva, a nuvem entrava dentro de casa. Então a gente tinha que usar casaco mesmo, porque literalmente você não via uma pessoa a 10 metros de distância, porque a nuvem estava dentro de casa. Cara, é um paraíso no meio de um ramo de pedra de calor, porque é uma serra, não sei quantos metros tem, mas é bem encantador. A Laís foi da tua turma? A Laís, da tua época, Laís do Rio. Foi. Porque eu lembro dela dizendo que tinha que ir longe para pegar água. Cara, não sei se nessa época era assim. Tudo era longe, era. Porque assim, na verdade a água tinha alguns anos que tinham tido uma dificuldade e às vezes tinha que pedir água emprestada, literalmente. Porque tinha um vilarejo perto, era no alto de uma serra. Porque não tinha cano, não era encanada a água. Não, era cisterna. Aí quando acabava não tinha não chegou a acabar no meu ano. No ano que eu tava lá. Mas, assim, a gente teve que fazer racionamento. A gente tomava banho de balde. Porque se tomasse de chuveiro, acabava. Dormia quantas pessoas em cada quarto? Cara, era 3. Algumas pessoas vão saindo, né? Até pelo período de formação. Algumas pessoas vão discernindo no meio do período que não é a vivência que quer. Claro, e tudo vai saindo. Então, assim, foi se reduzindo o número de pessoas, né?
Um Big Brother... no meu quarto começou 3. A pior referência do mundo, mas pior assim... comparação. Não, Big mas Brother. é que eu ia fazer uma brincadeira. Big Brother católico, vai filtrando. É. Um Masterchef sem comida. Com pouca comida. Digamos que sim. É. Mas assim, no meu quarto eram 3 pessoas e uma delas saiu e ficou 2. Se não me engano, foi isso. Mas eu acho assim, muito interessante essa coisa do discipulado, porque, lógico que na convivência com pessoas desconhecidas que você se obriga a conhecer, porque não tem como não, é como um exército, eu imagino. Só que sem a rigidez do exército, mas com as precariedades de uma comunidade que vive da providência, né? E, então, às vezes, pode ser que tenha pouca comida, ou pode ser que a cama não seja ideal, ou pode ser que você durma com pessoas que ronquem e você não tem como trocar, pode ser que o formador te diga uma coisa que você não acha justa. E quantas vezes deve acontecer, né? Demais. Então, não tem shampoo. Eu lembro não sei se era a Sibeli que estava contando isso, que lá no Rio, na Comunidade de Vida, tinha guardado, estocado, só que a responsável na casa achava que era importante viver o sacrifício. Guardar, pior, guardar, para não usar, porque, não, vamos economizar. Aí, tipo... Economizar não usando, Só que você economiza pensa, para sempre. Justamente. É tipo quando você vai numa loja e você vai comprar um produto e você dá 50. Aí ela... Você não tem menor, não? Aí eu pergunto... Eu tenho, mas você não tem troco? Eu tenho, mas eu vou ficar sem. Você vai ficar sem. Mas eu preciso Está do na troco minha vez. Tá na hora de você usar. Não faz sentido. Tá na hora de você usar. É que nem você bota banco de couro num carro e você bota um plástico por cima. Peraí, você quer usar o couro ou você não quer? Não põe, né? Cara, eu tinha um colega de trabalho que ele fazia isso. Ele tinha um Mac, bonitinho e tudo, e ele comprava um negócio de silicone pra colocar no teclado. Ele usou uns 3 anos essa capa de silicone. Cara, pra que tu faz isso? Não, pra poder conseguir revender num preço bom. Tu vai, todo o teu tempo de uso, vai usar com a capa de silicone pra poder o outro cara que vai comprar de ti usar, ok? Não compra. Não compra, não vive. Usa. Né? Compra uma coisa ruim, então. Não, tem certas coisas que eu também não compreendo. Mas aí eu acho que como eu convivo com pessoas de comunidade de vida e tal, né? E a Sibeli, minha esposa, já foi não, né? Foi em missão pro Rio e viveu na comunidade de vida 1 ano ou 2, sei lá, nem sei mais. Então a gente vê coisas. E às vezes as coisas não são muito justas, assim. Mas eu acho que, por um lado, forma caráter, que é isso que a gente está falando aqui, né? Porque Sim. Tem um lado incrível que é você tem que acordar numa hora que você não gostaria, mas isso já te ajuda a ser uma pessoa mais casca grossa. E ao mesmo tempo você ganha coisas que uma pessoa da aliança tem que se obrigar a viver por conta própria, porque não tem ninguém para levá-la pela mão. Então você tem que fazer as laudes. Você tem o teu horário reservado para oração pessoal no dia a dia. Você tem a formação dentro de casa. Você tem a hora do café da manhã. Você tem que ir para o trabalho depois. Não sei como é que vocês viviam no discipulado, não tinha a hora do trabalho, né? Você tinha? Como é que tinha, era? Porque era assim, funcionava o mesmo ritmo, pelo menos assim, os horários da comunidade de vida nas missões. A diferença é que o apostolado, o trabalho, era tipo assim, tinha gente que fazia vela, tinha outras pessoas que trabalhavam na música, no caso eu trabalhava na música, então assim, tinha algum período litúrgico especial, aí a gente fazia as melodias, os salmos, as laudes. Então o ministério, digamos assim, o apostolado, tinha no mesmo horário, sim, né? mas assim, tinha gente que trabalhava com vela, outro que fazia cocada para poder vender, para poder ajudar nos custos da missão. Cocada. Tá. Então, assim, o apostolado ele tem um mesmo horário, só que, claro, na realidade do noviciado, que eu acho que chama de discipulado hoje, né? Na minha época ainda era noviciado. Eu não, posso estar trocando aqui, noviciado, eu não sei. É porque na época sempre foi noviciado. Hoje se diz discipulado. Pronto. Mas era noviciado. Pois é, nessa época, assim, só pela dimensão que a gente não conseguia sair do lugar, mas tinha lá dentro o apostolado. Tinha o pessoal que cuidava do jardim. Tem o pessoal que faz os taus, pirografia, tem o pessoal que faz os ícones lá. Lá não tinha o do tal, mas tinha de algumas coisas que eu não lembro agora. Eu só estou lembrando da vela. Ícone, né? Ícone, se eu não me engano, tinha, mas posso estar enganado também. Mas enfim, é esse tipo de porque apostolado em Pacajus tem. Então Pacajus são 2 lugares que tem discipulado no Shalom, né? Agora tem Eusébio. E agora tem fora do Brasil, eu acho.
se eu não me engano. Se eu não me engano, tem também lá pelas Europas, França, sei lá. né? Alguma coisa ali para atender o pessoal de lá. Mas né? antes eram só 2 lugares, Era só Quixadá 2 e lugares. Pacajus, que são no Ceará. No começo mesmo era só Pacajus. Aí Quixadá abriu em seguida, mas assim, já faz um bom tempo. Né? Aí esse ano, você fez inteiro de discipulado. Fiz todo. E assim, foi um ano maravilhoso, porque assim, aquela obra de Deus que ele tinha me prometido, ou tinha me requisitado, né? Vá, que vai acontecer alguma coisa. Aconteceu. Então, durante todo esse período de noviciado, foi aquela época que eu mais amadureci nos 2 aspectos, humana e espiritualmente, até porque não tem como desassociar as 2 coisas, né? Mas assim, aí eu coloquei em questão, né? Assim, nas orações, porque também o tempo do noviciado é aquele tempo que você ainda não está consagrado, você está estudando, você está aprendendo sobre a comunidade, sobre a história da igreja, esse tipo de coisa. E coincide com o tempo também, claro, toda a sua trajetória na comunidade de descobrimento vocacional, né? Pelo menos até a consagração. Uhum. Então foi o período em que eu coloquei para Deus, né? E aí? O momento é esse. Eu tô aqui, eu tô vivendo. E tá ótimo. Mas você não sentia tipo um chamado assim irrefutável e tal? Não era nem isso. Era tipo assim, colocava assim, eu me imagino daqui a 10 anos aqui, vivendo isso, entendeu? E aí eu colocava para Deus, eu não me imagino. Tipo assim, e os planos íntimos que você faz, o que eu pretendo fazer daqui a 5 anos? Aquela coisa que às vezes surge na cabeça, né? O que você nunca tava ali dentro. Apesar de que eu tava vendo aquilo e tava achando ótimo, assim, o dia a dia daquilo tava ótimo, né? Da comunidade, daquela vivência, e era o que Deus queria para mim naquela época. Mas, todas as vezes que eu me projetava ou planejava algo, nunca tava muito ali dentro. Ou às vezes eu tentava assim, o que dentro da comunidade eu posso fazer daqui a 5 anos? E não era ali que eu me via. Sei lá, parecia uma nuvem, sim. parecia um branco. E eu tinha desejos de construir uma família fora da comunidade. Não que isso seja um empecilho, porque você pode construir uma família dentro da comunidade. E é lindo, né? Mas assim, sim, não era que você sentia não era aquilo que eu me via. E assim, eu tinha desejo de ter minha própria casa, aquela coisa que é o chamado à vida secular mesmo, a vida fora de uma experiência de consagração nesse sentido, né? Mas você entende, claro, e algumas pessoas têm uma dificuldade de entender isso, que muitas vezes é um tempo que tem fim para alguns, né? Sim, e para outros não. Mas para mim isso ficou totalmente claro justamente nesse período do noviciado, de que é um tempo. E não é um fim, mas é um modo que depois transita para outro. Então hoje você continua sendo católico, batizado, consagrado a Deus pelo matrimônio, assim como eu. Sim. Serve a Deus, tem a mesma fé, nunca, ou já em algum momento se sentiu assim marginal, assim, não acredito, não quero mais, sei lá. Não intensamente, talvez momentos de recaída você pensa. Daí todo mundo aquela tem, coisa né? que não tem uma pessoa, um cristão que não tenha tido. Agora tem uma pergunta meio Marília Gabriela para fazer, mas assim. Você, eu não sei nem imitar, vou te chamar o Theo para fazer. Mas assim, eu tava pensando quando você tava falando como eu gosto de frisar essa coisa da comunidade bíblica, que é muito bonito, porque quando é tipo quando você vai ao sol, você vai se queimar. Você vai se bronzear, não tem como, mas que você não queira. Não tem, é involuntário, né? Então, quando você está próximo das coisas de Deus e quando você... quando te põe um horário para você rezar todo dia, você se expõe mais, você experimenta mais e... Então fica com aquilo dentro de você. Você é meio que impelido a ter uma intimidade com Deus. Você bebe mais daquela coisa. Mesmo assim, mesmo nos dias que você não quer... Isso. A oportunidade está lá e você meio que não tem como escapar. É como isso, um colégio isso interno. Ótimo. Como se fosse. Mas o que eu estou dizendo é porque você, até onde sei, namorou uma vez só e casou. Sim. Você acha que te ajudou essa proximidade com as coisas de Deus dentro da comunidade de vida, te ajudou a não ter mais não ter o que a maioria das pessoas tem, que é uma ansiedade de não ter que namorar bastante e tal? Cara, falar sinceramente... Ou você acha que foi por acaso? Não, é porque assim, como eu sempre estava muito envolvido no serviço e tudo, e como eu falei, também era um cara meio tímido e tal, também não tinha aquela beleza toda. Não tem nada a ver. Então assim, mas o que eu digo durante a adolescência e tudo, nunca aconteceu de ter uma pessoa que apareceu, assim, claro, tinha algumas paixões, algumas coisas, mas nunca aconteceu. Assim, uma infelicidade minha, talvez, não sei. Ou providência, não sei. Mas assim,
algum período antes de entrar na comunidade mesmo, como eu falei, eu fiz 3 anos de vocacional. Então, meio que o cara já vai pensando, e foi 3 anos de vocacional para a comunidade de vida. Então, meio que o cara vai assim, poxa, eu tô pensando em entrar na comunidade de vida. Não adianta eu começar a namorar agora para poder chegar lá e... Tá entendendo? Assim, não, mas esse você meio que vai deixando de lado essas coisas porque você vai estar com a mente voltada para o seu futuro que você está discernindo, que é a comunidade de vida. Mas tem gente que não consegue. Não, feridas e histórias talvez de cada um. Talvez se eu não tivesse tido uma experiência antes, eu não sabia que era É. bom, né, namorar, esse tipo de coisa assim. É. Aquela coisa de a ignorância é uma benção nesse sentido, né? Porque eu não tive que abrir mão desse tipo de coisa para poder ir para abandonar. Eu vou Pelo te menos falar não uma nesse coisa. sentido, né? Eu meio que me arrependo, mas eu acho que muitos jovens vivem isso. Eu, na adolescência, sofri, como tantos, uma pressãozinha social. Você ainda é virgem? Ah. E mesmo antes, assim, dessa época, né? Um pouquinho antes, assim, já beijou na boca, já namorou, já ficou com alguém, já não sei o quê. Lá no Rio, ficar é só beijar na boca, né? Aqui tem um significado mais comprometedor, né? Eu acho que tem depende a ver com sexo, assim. do ciclo de... Dizem eu fiquei, aí tem a ver... Não sei, é uma coisa um pouco ambígua, né? Mas no Rio é mais... Beijei. Então sempre rolou essa pressãozinha. Acho que todo mundo sofre um pouco, mas é interessante. E eu, mais uma vez, cito, né? Que eu gravei com o Morel e depois perdi o capítulo. Mas eu perguntei isso a ele e depois, na próxima vez que eu for gravar, eu vou abordar de novo. Porque eu acho interessante, eu acho que quem pode dar esse testemunho é bom. Entendeu? Tendo uma plataforma, um veículo para falar, é bom porque tem gente que talvez saia beneficiada vendo que é bom. Eu acho, por exemplo, quando você falou, talvez por uma infelicidade minha eu não tenha tido oportunidade. Não sei. Eu sei que, assim, de repente, Deus já te deu uma certa timidez para te preservar. Entendeu? Tudo é providência. Já te pôs por um tempo na comunidade para te guardar, para te formar, para te amadurecer, para te levar para esse caminho. Por exemplo, se eu tivesse casado errado, mal, eu ia dizer, meu amigo, tu fez tudo errado nessa vida. Não namorou ninguém, casou mal, uma mulher horrorosa. Não é o caso, né? Não é o caso. Minha mulher maravilhosa. Então acho que foi. Poxa, santa, linda, gente boa e consagrada. Vox definitivo já que ela fez. Já. Né? Formadora comunitária. Formadora, só falta ser. Formadora geral, tipo. Mas a Daiane. Mas eu acho que é bom esse testemunho. Então, por isso que eu perguntei. Você acha que esse tempo, eu repito, te guardou? Porque eu perguntei isso pro Morel e eu acho que é importante a gente saber. Entendeu? Ou você acha que não? Assim, nem nunca fez a ligação, não, entendeu? Assim, o que eu acho, claro, o namoro ele desperta algumas coisas instintivas. Natural, né? Natural. Que você, no namoro santo, no namoro dentro da igreja, no namoro cristão, como o namoro deve ser, você tem que se preservar disso e você tem que lutar contra isso. Qualquer namoro, eu acho que o casal ele tem essas vontades, né? Vontades de algo a mais que só deve ser feito depois do casamento e tudo. Então, assim, eu não ter tido a experiência de namorar antes disso, com certeza me privou dessas vontades. Lógico, então, assim, e quando eu tive a minha primeira experiência de namoro, que foi inclusive com a Daiane, eu já era um cara já formado. Então assim, já tinha uma certa maturidade. Ela também. Então, assim, foi muito mais fácil de lidar com isso. Você namorou quantos anos? A gente namorou, 3 anos, eu acho. Tô tentando lembrar por aí. agora. Foi uns 3 4, anos. 3, 4. É porque deve ter sido 3, eu acho que foi 3 anos de namoro. Então o segredo e mais tá aí, né? mais um de noivado e pro casamento acho que foi mais um. Deve ter sido 3,5, 4. Talvez. Já te conhecia. Tu casou um ano depois de mim. Um ano quase 7. Eu te conheci em 2007, você tinha tipo começado com a Daiane, né? A gente começou em 2007. Foi em setembro de 2007. Mas então eu acho que o segredo tá aí, né? Tipo, se alguém quiser saber se expor menos. Então, por exemplo, a tua história te favoreceu. Vontade natural, todo ser humano tem, saudável. Todo ser humano que tem saúde tem vontades. Mas, então, na prática, você acha que um namoro santo funciona como? Não se expor, eu imagino, a ocasiões que favoreçam, né? Então, não vai ficar sozinho com a menina num lugar muito... Como é que era que você fazia com ela? Era esse o caminho? Cara, a gente
enfim, quando eu conheci ela, ela já era consagrada já há um bom tempo. Então, assim, a gente já começou o namoro, já aquele namoro, a gente rezava, não lembro agora, assim, não era aquela coisa, vamos namorar, vamos rezar. Não, mas a gente, vamos hoje rezar? Vamos. Então, eu acho que talvez uma vez por semana a gente tinha um momento de oração, alguma coisa. E, assim, claro, a gente saía sozinho, mas nunca ficava num lugar íntimo sozinho. A gente ia pra um lugar público, alguma coisa, ia comer, tomar um sorvete, alguma coisa e tudo. Então, e, assim, o os momentos que a macete gente, é esse, né? os momentos que a gente tinha mais, assim, intimidade e tudo, era na própria casa dos pais dela. Então, assim, era um ambiente supervisionado seguro, digamos assim, né? Claro, se a pessoa quiser maldar, se a pessoa quiser se expor, vamos ali sozinho num lugar que dá pra deitar e é escuro. Aí você tá querendo atentar, você tá querendo que algo aconteça. Então... Uma vez, numa confissão, um padre falou pra mim: meu filho, nem o Papa trancado num quarto com a mulher ia conseguir. É lógico que ele exagerou, mas assim, é importante isso, entendeu? Não se exponha às situações porque você... E eu não sei se foi esse, ou se foi no final de uma confissão com outro padre que ele falou: Pedro, tu és fraco. E foi ótimo eu ter ouvido isso. Tem que parar de achar que eu sou pedra, entendeu? Sim. Não, eu sou carne. E quanto mais autoconhecimento, mais libertador é, porque a gente aprende a parar de achar que a gente é super-homem, né? E que vai dar tudo certo. Mas eu queria voltar para o missionário, então parênteses à parte. Tranquilo. Porque eu acho muito legal essa história. Então, mas aí o missionário foi depois, então, né? Foi logo em seguida, porque... Tá frio? Não. Eu tô morrendo de frio. Mas beleza. Um pouco, mas fala. Tranquilo. Tava em Guaramiranga agora, então... Não, lá tava... já tava naturalmente 18 mil. Frio. É 18 mil. Antes era 9 mil, morrer de calor. Aí eu tive que botar 18 mil. Só que eu tinha que ter comprado 12, eu botei 18. Certo. Mas conta, então, eu tenho que editar essa parte. Então, quando eu voltei, o pessoal que eu conhecia, né? O Guto, o Ricardinho e tudo, já estavam tudo missionário, tocando, né? Porque, enfim, aquela coisa, eles estavam envolvidos com um chá de música e tudo, e estavam lá tocando. Quando você voltou já tava todo mundo. Meio que... o Ivan, tava todo mundo tocando já. Aí a galera... Isso foi... Eu voltei em 2005. Voltei em 5... Logo antes do Estrangeiro aqui, então. 5 de maio de 2005. Cara, foi... pouco antes. Aí foi a época que a Gisele, que era coordenadora da banda, falou: então agora a gente vai oficializar, vocês são membros da banda. E aí tiraram a foto na capa do CD. Foi. Aí eu entrei no processo que estava sendo a gravação para o Estrangeiro aqui. Porque assim que eu voltei, o pessoal tava tendo uma turnê, alguma coisa na época, aí a Gisele: ei, Henrique, vamos tocar com a gente, não sei o que, tu fica tocando com a gente para ver se... Né? E mesmo no missionário você flutuava de instrumento ou ficava só na guitarra? Cara, então, a primeira vez que eu toquei, a segunda vez, né, que eu toquei missionário na volta, que foi na época da Gisele, foi nas férias do Fernando Martins, que ele tocava violão. Não, justamente missionário você tocava qualquer coisa, né? Porque era o quebra-galho. É tipo assim: fulano vai sair. Ei, Henrique, vai lá. Fulano tá de férias. É muito bom isso, cara, eu queria. O Ivan vai em missão. Henrique, se prepara que tu vai no teclado. Mas assim, aquela coisa que é uma coisa que às vezes as pessoas... Henrique, tu toca tudo, não sei o que mais. Cara, é aquela coisa... Toco um pouco de tudo, mas muito, muito ruim, assim, no sentido... Mas é bom, cara. É o básico do básico. Então, assim, isso. é o cara que dá pra tocar o violãozinho, dá pra fazer o power chord na guitarra. Você toca bem. E dá pra fazer um tecladinho ali, a base. Mas, cara, eu não sou um Pedro no teclado, eu não sou um Cleiton na guitarra, eu não sou... O Pedro no teclado só faz isso. Só fala idioma na vida. Mas é aquela coisa, não tem como alcançar a excelência você tentando abarcar tudo. Eu nunca consegui ser bom, assim... Bom é o só se você for André Cavalcante, mas fora ele, até hoje, realmente. Então, assim, aí eu cobri o Fernando Martins nas férias dele. Uhum. Aí, nessas férias, eu lembro muito bem de um momento que era o Cristiano cantava na época, né? Que foi o Abraço Eterno. Que foi uma música que eu me lembro muito bem de um show, não lembro, foi no interior do Ceará, mas que quando eu ouvi essa música... Tempo de Viver o álbum, né? Ainda era o Tempo de Viver, o repertório do Tempo de Viver. Quando eu vi essa música, cara... Que bom. Assim, que bom estar servindo e sentindo o que Deus está fazendo através dessa música. E eu meio que vi assim, que tocar para o missionário me fazia bem, entendeu? Assim, porque eu sempre tive muito medo de quando eu saí da comunidade de vida, aquela coisa assim,
Eu não me sentia chamado a ficar na comunidade de aliança, porque muita gente diz, né? Sai da comunidade de vida, vai pra comunidade de aliança. Não era. É, A mas questão- tem de tudo, cara. É. Não, tem gente Tem que vai, gente mas que eu digo tem assim, gente que- pra mim não era aquilo que Deus queria pra mim. É como se a aliança. Tem gente que acha que a aliança é mais fácil, assim. Então, ficar na Cara, aliança tem é outros melhor. desafios. Viver a aliança completamente. com plenitude é muito mais difícil do que na Mais comunidade de difícil, vida. né? Porque na comunidade de vida, Porque você tem que se obrigar nem a fazer que não sozinho. queira, alguém vai dizer, cadê o Henrique? Você não tem tá que ser aqui bem na mais oração comunitária. maduro e É. autossuficiente, assim, quer dizer, independente. A né? comunidade de aliança exige uma maturidade, que talvez eu não tenha, ou, enfim, eu nunca me senti nisso. E eu, Não é nem isso, é chamado mesmo, né? é, Vocação. e eu ficava com muito medo de repente, perder aquele contato com o ministério, com as coisas que Deus sempre me colocou, né? Deus sempre colocou peças na minha vida assim, ei, aqui só pra God, ó, aqui não sei o que, ó, vai pra comunidade, não sei o que. E aí, esse convite de cobrir o Fernando me fez conhecer que, olha, Deus tá querendo aqui agora, porque não foi sempre assim? Então tá sendo assim agora. E eu me lembro muito bem desse momento que teve a música do Abraço Eterno, que eu vi assim, cara, meu ministério hoje seria muito bom se eu continuasse, mesmo com o Fernando Martins voltando. E foi na época que o Fernando Martins voltou, e foi, eu não lembro agora se teve uma pausa ou alguma coisa, mas o Ivan foi discernido para ir em missão. O Ivan tocava o teclado. E ele ia em missão para o Canadá, eu acho, né? É. Só que Exatamente. ele que a Cibele ia também. Sibeli também ia nessa época, né? Aí... Não ia nada, porque casou comigo, não tinha. Só Deus brincou com ela, você vai pro Canadá. Então, assim, Henrique se prepara porque tu vai cobrir o Ivan. Aí ele ficava me passando, a gente se reunia na casa dele, enfim. E aí, nos shows, vamos revezar. Tu toca uma música, essa que tu já pegou, não sei o quê, ficou naquelas coisas. Até mandei umas fotos naquele dia lá, né? Que era eu cobrindo ele, não sei o quê. Só que aconteceu que parece que deu um problema na imigração com o Ivan, o visto, não sei o quê, e ele nunca foi. E a Cibele também. Nessa época ficou 3 tecladistas, o missionário. Porque, assim, tinha o Ivan e o João Paulo. É. E eu. E eu tava meio que cobrindo ele. Então, não tava tocando 3 teclados ao mesmo tempo, mas era 3 tecladistas. E, tipo assim, como o Ivan foi demorando aí, Henrique, ajuda aí. Aí foi no lançamento do Estrangeiro Aqui, aí tinha aquela música Incomparável Amor, né? Que é um axézinho, né? E aí, pronto, nessa música o Ivan toca no teclado e tu vai pra percussão. Aí, opa, fazer umas coisinhas ali, um surdo, dá pra fazer. O pessoal que gravou foi pessoal do Alto Louvor, não foi? Não, foi Dominus. Ah, Quem gravou Dominus, essa Dominus, música foi Dominus. Que o Alto Louvor também eu A já... pancadaria. Que inclusive no Alto Louvor eu também já toquei. Por quê? Porque Caramba, sério? A minha primeira missão foi onde? Em Salvador. Ah, sim, é. E foi quando o Alto Louvor tava surgindo. E E nessa quem era época... vocalista? Era o Itamar, sempre foi o Itamar. Ah. Eu não sei se hoje ainda Não, agora acho que não. Pois é, mas até um bom tempo era o Itamar e nessa época foi a formação do Alto Louvor. Então, Não, eu acho que ele saiu. Eu nem sei. Mas acho que ele saiu. eu tô por fora totalmente. Mas assim, enfim, teve essa passagem aí também. Mas Não, cara. foi só mais ou menos no período em que eu tava lá dentro da missão, que foi alguns meses, né? Lá em Salvador. Mas... E a Ariana também ou não? Não, a Ariana foi pra Salvador depois, né? Não, a Ariana foi depois. É outra Foi bem coisa, depois. outra história também. Aí... Mas você falou do Fernando Martins, eu tava lembrando que na minha história, missionário é muito importante na minha história. Tipo, falei isso outras vezes. Quando lançou o álbum do Missionário, quando eu despertei que eu queria ser produtor musical. Eu já tinha produzido Qual álbum? o O Estrangeiro. Estrangeiro aqui? Tinha lançado o Davidson Águas Profundas antes, e aí me chamou uma certa atenção, mas quando veio o álbum do Missionário, até hoje esse álbum... Então, o Tempo de Viver já tinha Abraço Eterno, já tinha aquela em Mi menor, que você disse que o pessoal fez volta olímpica num lugar lá, com essa música. Eu não tô lembrando agora. Não sei, tem um solo de guitarra assim, eu esqueci agora como é que é. Depois eu vou lembrar. Aí, quando veio Estrangeiro Aqui, eu vi 2 coisas. Uma, eu adorei, tem muita coisa boa, e tinha coisas que eu achava que eu podia fazer. E dali para eu começar a produzir ainda foram mais 6 anos. Mas foi um processo, sempre Deus faz esses processos meio assim. E eu também falei uma outra vez que, quando o Theo estava aqui, que eu tive uma experiência forte com o Shalom, eu tocando com um missionário e a Ariana no palco dançando, e ela sorriu, olhou para mim e tal, tipo assim, aquela coisa de show, de olhar um para o outro e dar... Aquilo para mim foi 1 segundo, mas para mim foi muito forte, e eu percebi que o Shalom é o lugar que eu tenho que ficar. E um outro momento foi o Fernando Martins. Eu percebi como ele reza tocando. Demais.
E eu achava bonita essa coisa do olho fechado, e ele canta todas as letras, porque também ele é compositor. Ele fazia as letras mais bonitas do Missionário na É época, incrível, era dele. incrível. E assim, artisticamente, a gente, depois, com o tempo, foi podando os backings, tipo Alina, Cibele, Guto, que passavam o show todinho de olho fechado, porque não é muito bonito. Inclusive, eu falei isso um dia desse com o Gustavo de novo também. A gente às vezes esquece, né? Mas pro instrumental acho que é menos exigente isso. E eu via o Fernando tocando violão e dançando e se mexendo e rezando e cantando a música toda de olho fechado e tal. E eu quis pegar isso pra mim também. Eu gravei recentemente o DVD do Missionário, o segundo, e eu lembrei o show todinho do Fernando Martins. Da postura de palco dele. De postura de palco e tal. E essa coisa de se mexer, que eu lembro disso, tipo, é visual, pô. Você não quer ver um cara, né, calado e eu sei meus acordes aqui, me deixa em paz. Tipo, só se o cara for de Leste do Guns N' Roses, que o cara vai lá parado e dá um banho e entendeu? Nem o rosto dele sabe como é que é. Mas é o Slash, né? Eu não sou. A postura dele é mais a figura do que... É mais o som e a figura meio estátua, assim, né? Aquela coisa que é o Primo It, é uma coisa meio coberta, você não sabe quem é. Mas pra gente que precisa passar Deus, a gente tem que viver. Então é meio que uma mágica, você tá entendendo? Tipo, só funciona se você estiver vivendo um lance real. Sim. Não é música por música, não é arte que se encerra na arte. Então você tem que rezar para aquela música se tornar uma oração para os outros também, né? Porque eu acho que é aí que tá a diferença do músico católico pro músico normal. Porque o músico comum, né? É. Porque o músico, ele vai executar a arte dele lá, as skills dele lá. É. Mas ele vai até dançar também. Sei lá, os músicos da Ivete, alguma coisa, eles têm a postura de palco. Mas é diferente da postura de palco de um músico que tá querendo evangelizar. Como você falou, a Ariana, ela dança. E ela te evangelizou no olhar. Porque aquele olhar não é um olhar de dançarina que tá uma animadora de música. Que poderia qualquer. até estar focada em preciso sorrir, preciso dançar, mas... Mas tinha transborda, porque ela vive algo, aquilo. Né? Ela vive a experiência com Deus. E a experiência com Deus você não consegue segurar. Ela sai. E saiu num olhar contigo, num sorriso. Justamente. E tu tá aqui por causa disso, talvez, assim. Fez Exatamente. parte da tua história. Não, vários pontinhos que vão costurando e me trouxeram e me mantiveram, né? No lugar que eu sei que é Shalom, para eu estar. Mas é como se fosse uma mágica mesmo, né? Eu dou esperança para as pessoas de que um dia vai se resolver esse negócio de eu ter que parar e voltar, mas mentira, vai ficar assim. Só quando tiver câmeras filmadoras Cara, e tal. é normal. Eu quero fazer esse negócio do pausa pro ângulo. comercial. Aí sempre tem. No dia que tiver patrocinador, então, tô só esperando. Mas eu também tô pensando em botar, como você falou, eu vou tentar trazer uma Canon Vixia, que é o que o Joe Rogan usa. Sim. Botar uma de cada lado e continuar com essa no meio. E aí, contratar um Jamie, uma mesa de corte ali. Pra ficar editando em tempo real. Mas conta mais de Missionário. Aí você entrou logo que fizeram Estrangeiro Aqui. Foi. Aí, enfim, quando lançaram o Estrangeiro Aqui, eu não sei se foi logo, assim, o Ivan não vai em missão. Então, eu não lembro agora se o Ivan tá na capa, no encarte. Eu tô tentando lembrar aqui. Eu acho que é João Paulo só. Eu acho que o Ivan não tava porque ele iria em missão. Mas logo em seguida ele não ia. Então... E eu lembrei o que eu ia falar. Eu não posso atribuir a mim, não, mas eu lembro que eu meio que influenciei a não ter mais 2 tecladistas. Cara, era um exagero. No Missionário em cima, no Shalom, porque eu dizia, cara, se você tem 2 pessoas despreparadas, eu não estou dizendo que eram, mas quando você está numa missa ou no Ministério de Música, e aí eu deixo registrado isso para outros ministérios, outras pessoas que tenham. Menos é mais, como diz o Fogaça, como diz o mundo, né, a vida. Né? Mas é que agora eu e o Sibeli, a gente fica vendo Masterchef, fico lembrando. Mas assim, se você põe 2 pessoas que não têm intimidade para tocar uma com a outra e tem pouco tempo de ensaio, vai dar mais problema do que você botar um só. Mas 2 é mais bonito. 2 é mais bonito, você tem muito cravado, muito ensaio bem feito, entendeu? Sim. Porque
porque senão vai ser duas pessoas errando e uma atrapalhando a outra. Mas nessa época, o missionário era mais roots, né? Era mais ao vivão. Ao Não tinha vivaço. clique, não tinha metrônomo. Mas então é pior ainda. Tava começando esse negócio de tocar com metrônomo, pra pelo menos seguir, né? Básico. Que é outra coisa mas, que cara, eu... era aceleradíssimo as coisas. Porque no sangue, Eu lembro. no sangue que você tá lá no show... 2, 3, 4. O cara não consegue ter... Aquele reggae rapidíssimo, assim. Não, eu lembro de O Tempo de Viver, que ainda era do repertório, e ele ainda ficou, acho que durante o estrangeiro aqui, ainda, pelo menos a música Tempo de Viver ainda tinha. Eu toquei muito. Cara, era... Cara, e a música era... Era muito mais lento, cara. Isso, então assim, como não tinha metrônomo, não tinha nada, e o arranjo, ele pedia cordas, ao mesmo tempo que um piano, eu acho que o pessoal tinha pensado, não, vamos botar um pessoal pra fazer cordas, órgão e outro no piano. A partir do momento que, não, vamos nos profissionalizar, vamos botar algumas cordas no playback, pelo menos, que são coisas que não dá pra fazer ao vivo. Demorou muito pra chegar nesse nível, Pois mas quando chegou foi a salvação, né? Sim, porque aí evita de você ter músicos demais, às vezes pra fazer só pedaços, alguma coisa ali que pra preencher. No caso missionário, acho que só começou a rolar de verdade no Malas Prontas. Antes já tinha? Eu acho que a partir do Estrangeiro aqui começou. Ah, tinha, não, tinha sim, tinha. No Estrangeiro aqui foi que, tipo assim, foi quando chegou... Foi quando chegou e, ei, vamos pegar esses arranjos aí, quando fizer a master, traz também aqui só o LR. Aí foi. Eu lembro. Eu lembro, inclusive, num show da Canção Nova, que foi justamente um que você não foi. Cara, nunca conseguia ir pra Sudeste, Rio de Janeiro, Parece um karma, meu irmão. Eu ia pra todos os lugares Pelo do amor de Brasil. Deus. Eu fui pra São Paulo e tudo, mas Rio de Janeiro, Raléu que teve, se eu não me engano, nunca consegui. Teve um dia que eu acho que usou teu cartão de crédito pessoal pra poder ver se comprava, não sei o quê. E mesmo assim, não Depois, deu pra ir. não deu, mas depois você foi descobrir porque todo mundo tava na reserva num avião tal. Só o meu tava em outro avião, acho que de outra companhia. Então não conseguiram achar. De alguma forma não coube no mesmo voo. E aí me botaram em outro e eu tava lá no guichê junto com todo mundo. Depois que eu fui saber disso. Aí você ia pra tocar guitarra. Então. Nesse show do Raléu da Canção Nova, 2008. Quando o Ivan não foi mais em missão, que eu ficaria no lugar dele no teclado, não fazia sentido ter um terceiro tecladista. E foi na época que o Jairo Júnior, que tocava, ele tava tendo acho que era o segundo menino, era o primeiro, não lembro, ele não tava conseguindo mais conciliar, né, a agenda do show com ele. Então, assim, Henrique, aquela coisa, né? Vai, que não tem guitarrista mais. Mas assim. é um trunfo, meu irmão. Muito bom que tem um Henrique assim na banda. Então, assim, aí eu fiquei na guitarra. Então, eu acho que durante todo o Estrangeiro aqui, meu papel foi guitarra. E nessa época foi pra tocar guitarra também lá no... E esse carisma o Ozeni herdou de você. Porque ele começou no violão. O carisma de preencher buracos. De preencher buracos e se virar e aprender. Sim. Não, agora você vai ter que aprender. Ele não sabia tocar nem violão. Ele aprendeu sozinho violão. E aí, quando a gente fez 180 graus, eu falei que não tinha mais sentido ter violonista na banda. Porque não tinha nada de violão, a não ser um trecho de uma faixa lá. Então, ele teve que aprender guitarra. Aí ele ficou sendo o segundo guitarrista, guitarra base. E depois do DVD, o Jorge saiu e não puseram um baixista. Puseram ele no baixo e tiraram ele da guitarra. Aí ficou só uma guitarra e um baixo. Inclusive, queria dizer que era meu sonho tocar baixo no Missionário durante todo o tempo que eu tive lá. E você tocou um show, Um show só. Que foi o que você viu e eu errei tudo, porque eu nunca tinha ensaiado no baixo. Mas, não, tipo assim, o Marcelo Dourado não vai poder ir hoje. Vai. Mas eu achei legal... Mas eu não sei. Não, mas é tipo a guitarra, só a cordona. Eu entendi total, porque você falou... É só a corda grossa. O meu primeiro show, cara, então, só que você tocou várias coisas legais ali, assim, né? Porque muita coisa da guitarra que eu tocava na época era o riff junto com o baixo. E claro, você tem uma noção, né, do que o baixo tá fazendo. Inclusive, alguns trechos, assim, confesso que ficaram melhores. Então, assim, você vê que a experiência de lidar com situações e com improviso e tal. E aí que uma vez eu fiz um vídeo aqui, né, e falei um pouco disso. Eu fiz um vídeo porque estavam perguntando. Aquela coisa que você libera a pergunta no story. Sim. Aí perguntaram uma coisa, eu fui falar. Que eu tenho o maior respeito por músico que se forma em música, né? Aprende a ler rápido, leitura à primeira vista, sabe tudo de teoria, de harmonia, escalas maravilhosas e tal. Mas, na maioria das vezes, essa galera não tem vivência de improviso. Então, não lida com o imprevisto.
Se não tá escrito, eu não vou fazer. E eu lembro que eu fui gravar uma vez com uma mulher de harpa. Sim. Não, o pessoal mais erudito Aí, meu irmão, é difícil. Eu não sei qual foi o álbum, se era... Acho que era de um padre lá no Rio. Padre Antônio, acho que Mas esse como é que você improvisa numa harpa? Não, Faz aí um bend. não, é que eu já tô falando outra coisa. Só que o que aconteceu foi, eu e Rafinho, o Rafael Pereira, a gente fazia os arranjos, eu e ele só. Então não tinha André, não tinha Google, não tinha nada nessa época. A gente produzia o CD todinho, só eu e ele, depois contratava a galera pra tocar bateria, baixo e guitarra, mas a gente fazia tudo. E mixava em casa, era uma loucura, assim, masterizava o dia que dava, não tinha equipamento. Só que aí a gente fez um... Eu queria gravar uma harpa e a gente tinha um VS lá, a gente tentou reproduzir, só que eu pensei, cara, vamos gravar real porque não tá legal esse som. E aí eu achei uma harpista que tocava em casamento, e era da orquestra, sei lá do que, nem sei, lá no Rio. Só que a gente escreveu, a gente gerou um software, a gente gerou a melodia que ela tinha que tocar, a harmonia e tal, só que com a medida dobrada. Sim. Então vamos dizer que era pra ser sem colcheia, eu fiz em colcheia, entendeu? Era pra ser... Era mais rápido e eu escrevi mais devagar. Né? Aí quando eu pus pra gravar, eu nem li, porque eu não li direito a partitura, então eu imprimi e levei. Aí na hora de gravar eu vi que ela tava tocando metade do tempo. Eu, né, estranho. Aí eu, não, mas não é assim não, ela tá escrito assim. Aí eu, porque eu gerei no software e tal, ela já tava com uma cara de impaciência quando eu comecei a explicar. E aí eu falei, tem como você tocar... Não, ela não deixou nem eu terminar a frase. Nossa. E eu não fiquei nem chateado, só que eu falei, então tá, realmente desculpa, não vai dar pra gente gravar e tal. Depois eu usei mesmo o VS. Mas eu já tinha um pouco dessa impressão e ali confirmou que a galera que aprende música na leitura é muito boa disso, mas ela não lida com situações de imprevisto. E ela não saberia fazer... Tem gente que faz os dois, mas eu estou dizendo a maioria, né? Vamos tocar aqui um jam session aqui, vamos fazer uma coisa de improviso. Não sou bom nessa parada, entendeu? Uhum. E a galera do outro lado que toca, que aprende a tocar sozinha... Aí já não consegue não vai saber Geralmente ler, não vai... Então, para mim, são dois tipos de músico mesmo. É um músico que executa o que está escrito e um músico que talvez desenvolva um lado da cabeça mais criativo, mais... que é mais sujo, é mais feio até às vezes, mas ele lida... É mais malandro. Cara, eu admiro muito quem toca bateria seguindo partitura. É. Eu acho incrível, porque, cara, fica certinho. Teve um show do Missionário que o Mariel, lá no Rio, tocou com a gente. Mariel é um baterista católico que tocou com todo mundo na época. Hoje em dia eu não sei onde é que ele tá, se ele tá com uma banda e tal. Mas ele tocou o show todo aqui. Sim. Por um lado era ruim, porque eu você não conseguia improvisar, né? Eu tinha que chamar mais atenção quando eu dizia parou aqui ou repete o refrão e tal. E quando eu repetia era... Aí a pegada mudava. Aí, de onde é que eu volto? De onde é que eu volto? A pegada mudava. É verdade. Tal, não tava... Então tem um pouco desse problema, né? Se você tá lendo e tal. Mas eu acho que para você, e que o Zé herdou, né? De se virar, dá uma... Eu prefiro esse lado, porque eu sou mais desse lado. Por exemplo, quando eu tô tocando na missa, se eu errei... Eu já aprendi há milhões de anos atrás, mas eu aprendi a errar e continuar. Enquanto tem gente que erra e fala, ai meu Deus, começa de novo. Não tem que começar de novo, não, né? Não tem, é vida real, meu irmão. Entendeu? Vamos... Sim. Errou, continua. Hoje mesmo eu toquei na missa e eu... Nem lembro qual foi a música, mas eu... Opa, finge que foi um problema técnico aí de... E vai em frente, né? É. E você ficou quantos anos missionário? Cara, eu não sei quantos anos, mas eu sei mais ou menos que o período que eu fiquei foi até pouco depois do Gustavo ter entrado, que foi no CD do Malas Prontas. 2010. Né? A gente já tocava Malas Prontas, porque ela fez parte do repertório antes de ser gravada. Antes de ser, o reggae também. Né? O reggae, que... Qual é o nome dessa música, pelo amor de Deus? Porque todo mundo só chama de reggae. O melhor pra Deus. Eu já vi na televisão, acho que foi na Canção Nova, reggae. Cara, mas era pra se chamar o reggae do missionário, mas né? Não existe eu acho. Isso. Eu sei que é o melhor pra Vamos Deus. Vamos de reggae? Vamos! Pra que é o melhor pra Deus? Mas o reggae... Não mas tinha que ser o reggae MSH. Mas eu fiquei mais ou menos nesse período, porque eu lembro que eu tava começando a trabalhar, mas assim, seguir essa carreira mais profissional que eu sigo hoje, porque
Durante esse período eu tava fazendo estágio, tava tentando algumas coisas, fazia alguns bicos, Já algumas casado? coisas. Não. Não, antes de casar. Não, antes de casar. Ah. E assim, e nesse período eu tava começando a trabalhar 8 horas por dia, na verdade era 9 horas por dia, enfim. Tipo assim, o show do missionário começou a ficar muito intenso. O missionário começou a fazer muita missão, né? Antigamente o missionário era muito de turnê, fazia várias missões, aí vamos fazer durante as férias dos meninos, não sei o quê, né? Só que aí começou a fazer, tipo, final de semana. Praticamente todo final de semana a gente tava viajando. Que foi a época que o missionário começou a crescer muito, malas prontas, né? O estrangeiro aqui pra cá foi missionário na veia. Mas a época mais hardcore pra você deve ter sido antes do Malas Prontas, tipo, de missões e... Mas eu podia, entende? Mas eu não tinha tantos compromissos. Eu tinha um estágio de 6 horas, então segunda de manhã não trabalhava, entende? Trabalhava só de tarde. Só que eu comecei a trabalhar o horário integral e às vezes os voos chegavam assim, não, a gente sai segunda de manhã, ou ônibus, né? Aí eu, não posso porque eu tenho que estar no trabalho segunda de manhã. Aí teve um show até que eu acho que você tava também, acho que foi em Brasília, não lembro. Que eu tive que sair no meio do show. Eu saí no meio do show. Não só você. Eu e Fernando Martins. O Fernando tinha alguma coisa que também tinha que fazer. Não só você, ficou eu e Batera só. Porque, tipo assim... Que era o Joás. Joás. Era o Joás, ele tocou. Foi. Ficou eu e ele só no final. E aí... Eu tendo que fazer baixo e tudo, né? Porque não tinha mais guitarra, violão, não tinha mais nada. Porque, tipo assim, as pessoas tinham compromisso. E aí ficou mais difícil. Mas é porque o evento que comprou o voo. Não era porque vocês tinham que voltar. O evento comprou, só tinha aquele, vai aquele. Também. Que acontece muito, né? Aconteceu nesse tipo de evento. O evento atrasou também pra foi uma começar. das melhores missas. Acho que a missa demorou porque... muito e depois... mas eu lembro dessa... as primeiras vezes, né? Então, tipo, a primeira vez que eu toquei uma missa com missionários, que foi lá, ou deve ter sido a segunda, sei lá. Mas, assim, e eu tocando contigo. É engraçado que você falou, eu vou tocar com Pedro Veiga. Não, na verdade, pra mim é que era o contrário, entendeu? Eu tô tocando com o pessoal do missionário. Não, mas eu já te conhecia, não sei se tu lembra. Por Já, intermédio do Ariga. Lógico. Não era? A gente tinha um contato pela internet, já tinha alguma 3 aninhos coisa. Dessa história. Era. Mas, assim, a gente já se conhecia. Mas... Cara, a gente falou tanta coisa que interrompeu no meio do caminho, mas só pra eu acabar de costurar as coisas. Então, esse show em Brasília foi um show que eu toquei contigo. Sim, do missionário. Do missionário. E teve um show que você não foi em Brasília, que eu ia falar foi em 2008. Você não foi, aí o Cristiano, então, o Cristiano que não era padre Cristiano, pediu pra eu arrumar um guitarrista. E eu tocava na época e gravava com o Miguel Ângelo. E chegou na última hora, ele disse que não poderia, apesar dele estar na Canção Nova, mas ele teria que tocar com outro show e tal. Acabou que ele não tocou com a gente. E hoje eu vejo que, na verdade, foi Deus que quis assim, porque a gente chamou aquele outro lá de São Paulo, que tocou nesse show. Sim. E foi o último show que ele tocou com o missionário, depois ele teve um acidente e faleceu. Paulo, esqueci o nome dele agora. Que tá na gravação. Tá. Se você for no YouTube botar Missionário Shalom, Abraço Eterno, ao vivo, ou Novo Dia. Que era pra você Era. Mas você vê como é que são as coisas que Deus faz, né? Então, foi importante pra ele naquele dia. Importante com pra certeza. aquele cara tá lá naquele Foi uma experiência que ele deve ter tido. Entendeu? Ali. Como é que são as coisas. E aí você perde o voo. Aí o Miguel Ângelo do nada não pode tocar, apesar dele estar no mesmo evento que a gente. Por quê? Porque Deus quer, cara. Só que a gente fica com raiva na hora de você perder o voo, do outro dizer que vai tocar e chegar na hora de não tocar. Mas é porque aquele cara tinha que tocar com a gente. E você vai no YouTube, bota Missionário Shalom, Novo Dia, Halel Canção Nova, tá lá o show. Aí tem o Novo Dia e emenda com Abraço Eterno. Você lembra daquele arranjo? Era cheio de popurrí. Mudava o tom, aí entrava de abraço esmagante. Eu gostava dessa parte do... Muito legal. E o Ricardinho tava tocando numa DW, num palanque, um negócio de 2 metros de altura em cima da gente, assim, cara. Todo mundo embaixo aqui, ele lá em cima. Ficava em outro nível, assim, né? Eu lembro. E essa coisa, e também, voltando, a gente falou do LR. Primeiro show que eu toquei na Canção Nova, que foi um ano antes disso. Não, foi nesse show. TV, muito rápido. Então não tem essa de espera mais um pouquinho que eu tô montando, não, meu irmão. Vai começar. Era ao vivo? Era ao vivo. Então, saía a banda, só tinha 3 minutos de comercial. Então, imagina quanto tempo demora
pra você desesperadamente tirar aquela banda do palco, ter que descapear Cara, no Hallelujah Tudo. eu acho que é 15 minutos, não e tem botar como. outra. Desesperado. Então, vai. E eu carregando Korg Triton, pesadíssimo. E Stay, que era aquela que você fica em pé, né? Sim. E quando voltou do comercial, o cara já tinha falado no monitor assim, começa, e já deu play no... E deu certo, que não ficou ruim. Mas eu não tinha nem acabado de plugar o meu teclado. É, mas Só que é porque o LR salvou. salvou. Se não tivesse LR, não ia É que ter... começava com tipo... Exatamente, não fui eu que fiz lembro aquilo. Agora, eu lembro. Não fui eu. Aí imagina. Não, e até tinha aquele som lá, bem parecido. O Triton, cara, o default do Triton tem muita coisa. Cara, se não duvidar, foi feito no Triton aquilo, certo? Deve ter sido. Porque tinha um Triton lá, era um Inclusive, Trinity. as Era cordas- feito no Trinity, É. que é o antecessor do Triton, né? Mas é a mesma livraria. É. Mas as cordas do Triton eram idênticas do CD Ressuscitou 25 anos do Shalom. Que foi feito no Trinity. Foi feito no Trinity. Eu que tinha é- aquelas cordas. E aí eu toquei várias vezes, inclusive naquela missa de Brasília que a gente tocou, eu usei e ficou muito igual. Mas é interessante e eu nunca vou me cansar de trazer para falar de Missionário Shalom, porque é uma parte muito importante da minha vida. Inclusive amanhã eu vou gravar com a Ariana. Entendeu? Então, Ricardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença, entendeu? De repente amanhã quando vier a Ariana você vem também, não sei, quando você puder, se bem que você trabalha, né? Mas vamos ver quanto tempo já deu aqui. Acho que já passou um pouco do tempo. Mas eu quero que você faça uma conclusão. Você ficou quantos anos? 8 anos, né? Mais No ou menos, no missionário? missionário. Não. É, porque foi 2000 e pouco até 2010. 2005 até Malas Prontas. 5? Foi, Foi 5. foi 2005 até Malas Prontas. E aí ficou um tempo aposentado. Então, E Cibele Veiga e eu, que eu não quero me tirar dessa história. eu ainda bem que você puxou o gancho. Você realizou um outro sonho meu, É. que era cantar, né? Porque eu nunca tive, assim, nunca fui um cara afinado, assim, aquela velha história. Eu nunca fui bom em nada de instrumento, mas também nunca tinha uma noção de afinação, nunca fui tão afinado. Mas Pedro Veiga me deu a oportunidade de cantar no CD de 35 anos da comunidade, Isso. né? Fazendo que não tinha ainda, assim, nos arranjos da comunidade não tinha nada com Barítono. um barítono, né? Um tom mais grave. É. E aí, por me conhecer e ver que tinha alguma capacidade de fazer isso, confiaram e eu agradeço. Porque realizaram de fato um sonho. Eu Cara, botei Marcelo Dourado nessa gravação. a minha mãe, quando soube, eu disse, não, eu vou gravar ela. Mas tu canta? Desde quando? Como assim? Tu era aquele menino desafinado que a gente tentava. Porque Agora- a minha mãe, ela sempre incentivou a gente a cantar, a tocar, né? Por isso que a gente E a compositora. E a fez... compositora. Fez o Seu Feito para Amar. Ela só fez essa ou fez outra? Não, ela fez também Contemplação, mas é mais antiga, mais dos Só que fitas você foi cassete. feito para amar é que foi mais conhecida, né? Eu diria que o Se For Que Feito toca para até Amar hoje, né? e uma que a Sueli gravou, que foi em homenagem ao Ronaldo Pereira, que é Foi preciso algo grande acontecer. Que sempre tocam nas missas Ah. de Páscoa Do Ronaldo. do Ronaldo. Porque é no dia do aniversário dela e porque foi no dia que o Ronaldo faleceu. Então, combina, sim. né? Então, assim, essas duas músicas são mais conhecidas, mas ela tem outras composições que ela, vez ou outra, ela me apresenta, ela diz o que eu achei. Ainda faz? Faz, mas ela, não sei, eu acho que ela não mostra algumas e, enfim. Eu acho que é o dom que Deus não quis me dar, porque Deus não dá asa à cobra, porque eu acho que eu ia ficar milionário, meu irmão. Se eu fosse compositor letrista. Não, mas tu é co-compositor de algumas canções, né? Eu sou compositor, mas eu não sou autossuficiente nesse sentido, porque se você bota pra eu fazer letra e música sozinho, eu preciso de alguém, entendeu? Pra sair direito. Então, eu sou mais daquela pessoa que ajuda você a trabalhar bem. Sim. Vê o diamante bruto lá, E lapida, aí deixa o negócio... Não, peraí, mas eu acho que o caminho é mais aqui. Então, eu sou muito mais de dar melodia certa, de dar harmonia, Sim. de dar ideias boas, e até o tema e tal, mas a letra... Cara, E eu mas- vi falando isso com o André. Ontem ele tava falando, cara, pelo amor de Deus, vamos fazer letra, cara, não sei o quê. E a gente fica nessa coisa e não consegue. Cara, mas é difícil ter um compositor bom. A não ser um Morelzinho da vida, um cara O que Morel faz espirra, sai um 50 músicas. O Morelzinho tinha, nessa época do grupinho, só um gancho aqui, ele tinha um caderninho de músicas.
E esse caderninho tinha diversas músicas que eu acho que algumas até foram gravadas depois. Ele tem. Ele tem até hoje, né? Eu não sei se é o mesmo caderninho. Mas, cara, era Tinha muito um CDzinho engraçado que porque ficava circulando, cara. Sim, era um CD. Ele gravou. Inclusive, eu toquei violão nesse CDzinho. Ah, foi? Foi. Não, então... Não sei se foi esse, mas teve um que tinha músicas gravadas por ele. Eu acho que era um de amizade. Eu não sei se é esse que tu tá falando. Tem várias músicas. Que eram músicas que ele cantava. Às vezes a CD tinha gente que tinha pendrive. Mas assim, por exemplo, Não Temerei, que é uma das primeiras dele, ou se não é a primeira dele, sei lá. A primeira que eu acho que foi gravada num missionário, alguma coisa assim. Que é porque o irmão do Alisson, baterista do missionário, faleceu. Foi. Que era do grupo da Paola. E ele conheceu e tal. E aí fez a música. E pra mim é uma obra-prima. Sim. Eu acho incrível. Como... Então tem gente que atinça uma coisa. E eu tenho que fazer muita força pra sair um negócio direito. Eu fiz com o Padre Cristiano. Agora Te Vejo, que o missionário gravou no 180 graus. Algumas do 35. 35 a gente fez em grupo, então não vale. Porque são 15, 20 pessoas fazendo, então se eu não tivesse ali, ia sair do mesmo jeito. Fiz... Tenho parceria com uma coisa ou outra, com o Igor, assim, Mas é muito pouco, cara. Nem sei. Uma com o Nicodemos, que nunca gravaram. Cara, é questão de dom. Tem gente que... Cara, o Morelzinho, de novo, né, novamente. Na época do Só Pra God, uma vez a gente ia gravar uma coisa e precisava ter uma música contra as drogas. Aí eu cheguei, Morel, a gente tá precisando de uma música assim. Cara, não deu meia hora. Exatamente. Não deu meia hora. Ele foi ali não existe e eu, isso. tipo assim, cara, um dia tu traz aí, porque a gente tá reunindo aqui, né? E era naquela época que eu disse que o ministério era no mesmo dia do grupo deles, né? E eu cheguei meio assim, ei, Morelzinho, vai. E ele ainda era criança, assim, né? Já tava adolescente aí, mas... Aí, cara, foi meia hora, no mesmo dia ele chegou. Olha aqui, tio, o que tu acha disso aqui, tio Gogol? O que tu acha disso? Né, cara? Cara, mas tu já fez. Não, tu aproveitou alguma coisa tudinha. Não, tá aqui. Mancha, é incrível. É um dom que a gente pode se esforçar. Eu já fiz algumas composições, principalmente nessa época do Só Pra God, que pagode é aquela coisa que você faz mais na brincadeira, né? Tinha as músicas do Só Pra God, muitas eram minhas, assim. Ou tinha com participação, mas era aquela coisa de pagode. A gente meio que copiava de uma coisa que já existia e tal, mas é diferente você fazer uma música que a própria letra e a melodia emociona e evangeliza. Cara, é muito Pelo difícil. Pelo amor de Deus, cara. Difícil. Não sei o que eu faço pra Deus me dar esse negócio. Mas e aí era isso que eu perguntei uma vez pro Guto, eu queria perguntar a você. Você acha que dom se adquire ou tu já nasce com ele e desenvolve? Não, eu acho que dom você nasce, mas você pode desenvolver habilidades. E você pode adquirir habilidade suficiente para se equiparar a alguém que tem dom. Só que se alguém que tem dom estudar o suficiente, eu acho que ele não vai conseguir... Assim, ele vai conseguir superar e muito quem só pela habilidade tentou alcançar. O André fala isso. Não sei se tu consegue entender essa diferença. Quem tem muito talento tem pouca disciplina para estudar e para desenvolver e acaba indo menos em frente. Tem gente que estuda, tem gente que vai adiante e vira meu Deus do céu, né? Na música. Mas, no geral, é aquela coisa assim, eu acho que através da habilidade você é capaz, se você estudar, focar e tudo. Cara, eu acho que até para compor, vamos lá estudar as músicas. Como é que é uma estrutura de uma música pop? Tem verso, não sei o que, refrão, tem a ponte. E você tenta seguir aquela fórmula. Você um dia vai conseguir compor. Qual é o tipo de tema que é mais abordado? Você vai fazer um sertanejo aí fácil. Falar nisso, eu tava vendo uma entrevista, o Pharrell falando isso. Ele, cara, a minha vida toda como produtor, arranjador e compositor foi eu e o Chad, que era o parceiro dele do Neptunes. Não sei se você conhece esses caras. Pharrell, você conhece? Pharrell, sim. O Chad é um asiático aí, americano, que é crânio também. E aí era destrinchar, entender a ciência daquela obra musical. E aí ele destrinchava e reproduzia. É assim que ele chegou nesse resultado. É assim. Ele falou, eu aprendi a fazer isso tão bem que eu me dei mal e me processaram um dia desse. Porque achou que era plágio. Porque acharam que era plágio. E se você for ouvir, real não é. Aquela música do Robin Thicke. Bloodlines. I know you want it. Sim. Essa música, ela lembra demais uma do Marvin Gaye. Tá. Que eu não sei o nome da original agora.
E tem um cara no YouTube que pegou as duas e fez um AB. Comparou e viu que... E ferrou a vida Cara, do Pharrell de responder na justiça. E provavelmente... processado. Porque assim, as músicas do Marvin Gaye... Marvin Gaye, né? Não, Marvin Gaye mesmo. Gaye, né? Só que tem um E no final. Mas elas são tão de consenso assim, elas são tão de uso nas rádios e tudo, que com certeza houve uma influência. Inclusive o Pharrell, né? Só que, às vezes, a influência é subconsciente, é mais estilo, é mais... talvez, assim, estrutura não é um plágio. Porque, poxa, o primeiro cara que inventou o pagode influenciou todo mundo que fez o pagode em seguida dele. O primeiro cara que fez um pop influenciou todo mundo. Então é uma questão de... Não, estilos são iguais. estilo. Toda salsa é parecida, mas não é nem isso, entendeu? E não é nem porque ele foi influenciado pelo Marvin Gaye. Ele foi lá e foi no Matrix. Ele abriu a música. Ah, sim. Então eu quero chegar nessa sensação. E o pior é que ele chegou na sensação. Ele não copiou, porque quando você ouve real, não tem nada igual. Não tem. Mas é tão semelhante a vibe, o clima, que você tem dificuldade de entender que não é igual. É impressionante. É gênio mesmo. Eu diria que ele seria o cara que nasceu com dom e ainda tem habilidade suficiente para poder conseguir chegar num nível acima. Mas... Porque não é possível aquele rapaz. E o André fala... Eu não tenho talento, tudo estudo. Né? Aí você tá querendo acabar com a vida das pessoas, entendeu? Você dizer isso. Não pode, entendeu? Mas eu acho que... Por exemplo, você falou... eu era desafinado e eu fui melhorando e tal. Tem duas coisas aí. Uma coisa é você ter a capacidade natural que Deus te deu no cérebro de perceber a afinação. Então você percebe que não é aqui, é aqui. É aqui, ó. E com a prática você melhora a tua habilidade de executar, seja pelo canto ou pela audição, de perceber que aquela corda de violão está um pouco fora, ou que aquela banda tem alguém... Então, por exemplo, eu toco em conjunto, eu sei. Contralto desafinou. Puxa um pouco a corda ré, por favor. Violão. Mas isso é fruto de habilidade. Sim. Que o dom cru não me daria. Mas sem o dom, a minha capacidade natural cerebral que Deus me deu, eu não alcançaria essa habilidade pela prática, né? Mas, por exemplo, cara, o Guto, ele tem uma noção de afinação incrível. Ele tem. E assim, o Guto, ele nunca estudou formalmente canto. Ele já praticou bastante. Mas não é estudo, é prática. Pois é, mas é incrível como ele tem essa capacidade. Tipo assim, e eu acho que também esse lance da habilidade tem a ver com memória muscular mesmo. Porque tanto no dedo, tu sabe onde é que tu tem que teclar, porque tu sabe o espaço que teus dedos vai fazer de uma tecla para outra para poder encaixar naquilo. Eu acho que as cordas vocais também é uma questão muscular. De memória muscular, que é algo que, por exemplo, eu não tenho. Mas você está falando da prática e não Sim. da capacidade de entender que está dentro ou fora da afinação, entendeu? É. Ser afinado é perceber, não é afinar no canto. Tu acha que ser afinado é saber que você está cantando desafinado? Ser afinado, é. Não, eu não consigo afinar porque eu ainda não tenho prática, mas eu sei que está desafinado. Outra coisa é o moco, como diz aqui no Ceará. É o surdo. É o cara que está fazendo lindo tapado, e não está né? cantando. E não sabe que está errando, entendeu? E acha que está muito... Não vou nem dizer o nome da pessoa que passou na minha cabeça agora. Que acha que está, entendeu? Maravilhosamente cantando no casamento, lindo, né? Mas assim, e isso é uma incapacidade cerebral da pessoa entender. Não é que ele não tem estudo ou prática vocal. Ele não tem a percepção cerebral. Mas tu acha que isso também não pode ser treinado, a percepção? Ou tu acha que a percepção é uma questão de dom? Que não. Eu acho que... Eu não tenho capacidade de fazer contas mirabolantes de matemática, por mais que eu treine, porque eu não sou um savant. Nunca serei. Então tem coisa que não vou alcançar. E tem coisa que meu cérebro cresce. Então, tipo, imagina, um embrião e tal, que não vai crescer no cérebro, aí o cérebro cresce de uma certa maneira para cada um. É que nem a impressão digital, cada um tem a sua. O meu cérebro cresceu mais para cá e menos para cá. Mas eu acho que as habilidades... Eu sei que tem aquele lance das áreas de ação do cérebro, né? Tipo assim, áreas mais artísticas, assim, são diametralmente opostas da área de coisas... tipo matemática, coisas lógicas, né? Tipo assim... e eu posso... Eu tive uma certa experiência na minha vida, que é o quê? Eu fui para publicidade uma época da minha vida. E eu tinha essa área artística um pouco mais apurada na minha vida. E como hoje eu trabalho como analista de sistemas e programação, uma coisa mais lógica,
Eu te garanto como essa minha capacidade artística, ela foi, tipo, atrofiada. Não, atrofiada. Ela mas atrofiada. Você tem a capacidade. Tem, mas é aquela coisa, o cérebro ele tem um limite. Então o lance da matemática, tu é músico. Talvez tu não consiga fazer música, contas rápidas, por quê? Porque a tua vida é música hoje. Tu não vai conseguir mudar o teu cérebro em curto espaço de tempo para viver de contas. Se, pronto, acabou o mundo agora, não existe mais músico, mas tu precisa fazer contas para sobreviver, tu vai ser um excelente matemático. Mas o que eu quero dizer não é... Eu posso desenvolver habilidades incríveis com a capacidade natural que eu tenho de fazer até certo ponto. Sim, aí vai no limite que a gente determinou aqui entre habilidade e Seja dom. o que for, esporte, seja o que for. Agora, tem coisas que meu cérebro nunca vai chegar. E que tem gente que chega Até porque tem tempo, né? não é prática. Porque tem formação. gente que tem o cérebro desenvolvido para tal coisa e não tem para outra. Você vê na música, o Arthur Moreira Lima, ele toca que nem eu não vou, não sei, um jumento. Eu não sei nem. Ele toca muito piano, cara. Só que ele toca muito piano e você olha pra cara dele e tá babando. Ele é savant? Eu não sei, mas ele deve ser. Ah. E eu lembro de ter visto uma vez. Ele deve ter um foco túnel, sabe? Ele toca muito piano. Mas ele deve ser péssimo de conversa. Ou de, sei lá. Relação Deve ser interpessoal. solteiro, deve ser chatíssimo. Eu não sei. Eu tô falando uma pessoa específica. Sim. Mas tem, entendeu? Então o cérebro dele é super desenvolvido para aquilo. Mas tu acha que tem a ver com, de fato, nascer com aquilo? Ou com o desenvolvimento? Principalmente na primeira infância. Você só desenvolve o que você tem. Não, mas entenda. Eu acho assim. Mas entenda, a gente sabe que na primeira infância, na infância em geral, a gente tem as sinapses muito mais apuradas, né? Assim, é uma esponja, né? Tudo que toca vai aprendendo, vai falar, aprende rápido e tudo. Você aprende milhares de línguas, assim, se você tiver contato. Milhares não, né? Mas vamos lá, 2 línguas na infância rapidamente, mais rápido do que um adulto. Talvez o dom não seja esse contato na infância, porque a sinapse está se formando, teu cérebro está se formando junto com o teu pai músico, tua mãe pianista, tua avó cantora, e aquilo faz parte do teu cérebro. Então, como tá todo mundo ao teu redor afinado, não tem como teu cérebro não saber o que é afinado. Não. Entende? Ele tem de nascença uma Predisposição? uma inclinação, uma tendência, uma capacidade de perceber aquilo, talvez mais do que fulaninho, que tivesse sido criado junto com você, no mesmo lugar, com as mesmas Tu oportunidades. acha então que é uma coisa genética, talvez? E aí tem gente que desenvolve mais aquele lado porque tem aquela disposição cerebral, aquela formação cerebral para aquilo. E tem gente que foi criada igualzinho a você e não vai chegar lá. Tem gente que é afinada e tem gente que nunca vai ser afinado. Te garanto. Eu acho que isso cabe um bom estudo científico aí, viu? De contato com música na infância. E dentro de casa tem gente que desenvolve mais e tem gente que desenvolve menos música. E não, na minha casa tem meu isso. exemplo, a minha irmã, 0 dots. Zero não, porque ela dança. Porque... Ela dança muito bem sapateado. Ok, mas você vai dizer música... que foi porque você ouviu não. 30 músicas a mais que ela? Não. Entende? Eu comecei piano com a minha irmã no mesmo dia. E foi claro que os mesmos exercícios que ela fazia, eu fazia, e ela foi fazendo assim, ó. Não consigo, não dá certo. E eu... Entendeu? Mas o meu cérebro nasceu desse jeito dela, não. E ela sabe e faz outras coisas que eu não... Entendeu? Por exemplo, por outro lado, eu tive que desenvolver a habilidade de olhar nos olhos das pessoas para falar. Porque eu prefiro não olhar. Autismo? Não sei. Eu tenho 2 filhos autistas? Pode ser. Mas cada um tem o seu jeito, entendeu? E eu tenho ouvido absoluto. E eu estudei para ter ouvido absoluto? Não. De criança, tu tinha esse ouvido? Desde sempre. Eu antes sabia falar... Tu conseguia identificar uma nota na tua... Não, eu só não sabia o nome dela, mas eu lembrava, claro. Tu sabia que uma nota era igual à outra? Até hoje, cara, tem coisa assim... Quer dizer, até hoje, agora eu tô velho. Mas assim, de perceber ritmo nas coisas que não, necessariamente as pessoas não perceberiam. Um ônibus, por exemplo, tinha a descarga lá de casa, eu sabia as notas e o ritmo que ela fazia sempre. O meu pai... Olha só, eu vou falar uma coisa muito esdrúxula nesse negócio, mas tudo bem. O meu pai
quando eu era criança, ele sempre escovava o dente e cuspia a pasta de dente na pia do mesmo jeito, fazendo o mesmo barulho com a garganta. E Eu lembro som... até hoje de como é. E eu fiz uma música ritmada com aquele barulho que ele fazia. Mas tu gravou? Não, fiz na minha cabeça. Ah, tá. Coisa de criança, né? Coisas assim que... Só que pra mim, todo mundo é assim, entendeu? E depois eu fui entendendo que... quer dizer que o dó, o ré, mi, fá, sol, lá, si não tem essas cores que eu vejo pra todo mundo? E hoje eu Pra toco... ti era uma coisa normal, tu achava Todo que mundo todas vê as as pessoas... cores nas notas e nos números e nas letras que eu vejo. E todo mundo lembra que é lá. Todo mundo sabe que... Mas não é. E eu fui entendendo, isso tem um nome, isso é uma característica que algumas pessoas têm, mas é a minoria e blá, blá, blá. Então, e tem gente que tem muito, por exemplo, Fael backing vocal, ele é um alien de ouvido absoluto. É inexplicável a capacidade. Talvez eu não conheça ninguém mais do que ele no Brasil. É impressionante. Ele gravou, uma vez, eu com o Theo aqui gravando, eu falei isso. Ele tava gravando no Rio Mar, lá na época que a gente trabalhava lá. E aí a música, vamos supor, tava em sol maior. E ele cantou, depois o André recebeu uma mensagem dizendo, não, eu vou ter que passar para Fá, porque a cantora, sei Sim, lá eu o sei quê. esse episódio. Muito bom. E aí, espera só eu passar, e ele meio que tava precisando gravar e ir embora. E não, toca aí que eu canto em Fá. André, como? Você vai cantar a capela, eu vou encaixar? Como é que você quer que eu toque? Faça uma guia para você? Não, eu faço rapidinho no teclado. Não, cara, toca aí que eu... Cara, não tem como. Hã? Toca aí, cara. Aí ele ouvindo em sol e cantando em Fá. E não é perto, não. É cravado. Não tem como, afinado. Cara. Não tem. A não ser que ele tenha abstraído Você vai dizer aquilo que ali. isso é prática, meu amigo? Não, tá bom. Tu vai dizer que isso é experiência de vida? Não, no caso dele... Isso é cérebro. A gente chama de dom, porque Deus deu aquilo para aquela pessoa, aquele dom, aquele presente, para ela desenvolver, diz a passagem bíblica, né, dos talentos. Sim. Você não pode guardar, você não deve, né, guardar. Você deve desenvolver, multiplicar. Então, a experiência, a vida, é você desenvolver aquilo que Deus te confiou. Então, o Senhor confiou aquelas moedinhas para você, aqueles talentos, você vai enterrar, você vai guardar, você vai desenvolver, você vai multiplicar. Sim. Mas você tem aquilo que Deus te deu. E aí a Bíblia explica de uma maneira legal, uma parábola bonita, ciência. Isso é ciência. Deus te deu. Aí você tira Deus, vamos supor que não exista Deus, mas lógico que existe. A natureza te deu uma capacidade cerebral. Então, o teu cérebro ouve mais afinação, tem mais facilidade. Se você vai desenvolver isso ou não, depende de você, da tua história, da tua vida, mas você tem. Sabe o que é interessante? Porque se a gente pensar só no lado evolutivo, não serve pra nada. Eu digo assim, o ouvido absoluto, ele vai servir pra quê? Evolutivamente falando. Tipo, assim, acho que serve, eu até diria. Até justificando que é uma coisa de Deus mesmo, porque o que faz as pessoas terem um ouvido absoluto para sobrevivência numa mata? Mas eu acho que sim. E ele não daria uma coisa para só 100, 200 mil anos depois de ser usado, não. Eu acho que você percebe que é aquele tipo de cobra, que ela é venenosa, que ela não é. Mas é diferente de você perceber um som perigoso de um não tom. Hermeto Pascoal tira... os indianos tinham som de osso. Mas percussão, cara. Percussão ele sabe que aquele osso é mais oco, mais espesso. Então ele sabe que aquele animal, aquele canto, aquele pássaro, aquele animal, aquela coisa. Então assim, eu estou tentando justificar, mas sim. Lógico que na natureza você tem aquela habilidade de sacar diferenças ou então, por exemplo, eu faço um paralelo com a vida absoluta assim. Toca o telefone, você não sabe quem é, você atende, você vê o número. Hoje você tem BINA, milhões de anos, mas quando não tinha, né? E a pessoa diz: oi, Henrique. E você sabe que é a tua mãe. Pelo timbre da voz, né? Você sabe que é a tua mãe. Você conhece ela, pô. Não precisa ela dizer, aqui é sua mãe. Não, você sabe que... Então, o timbre da voz daquele indivíduo é a mesma coisa do timbre de uma nota. Aquele timbre é o Lá, é o Sol, é o Fá sustenido. O Fá sustenido e o Sol, é um semitom de diferença. Não, é super diferente.
entendeu? E é isso que faz o cara perceber que tem ouvido absoluto. O ouvido Cada um absoluto, tem uma identidade. o ouvido absoluto você nasce com, mas É. o relativo dá para adquirir. Não, relativo é prática, mas prática. é matemática, é entendimento de intervalos e tal. Vai. Sim, a gente está falando do ouvido absoluto e relativo, e eu acho que um cara que tem um ouvido relativo fantástico é o Guto. É um cara que eu acho que ele não nasceu com ouvido absoluto. Ele tem ouvido absoluto. Tu acha que ele tem? Eu sei. Cara, eu não sei porque eu conheço o Guto. Não, eu sei que eu ele- conheci o Guto, ele me pediu para ensinar uma música no corredor do Projeto Juventude, né? Eu falei com ele isso. Ele não sabe que tem, mas ele tem. Eu acho que ele não tem. Por quê? Aí é que entra. Ele adquiriu com habilidade. Porque todas as vezes que eu dizia assim, ei Guto, tu lembra o tom da música tal? Aí ele, pera. Aí ele cantava alguma música no ouvido dele, assim, internamente. Aí ele pegava uma nota que ele sabia qual era, Aham. depois descia e encaixava e tal. É o ouvido relativo. Não. Mas. Aí que você tá enganado. Ou ele nunca soube que tinha o Aí que absoluto. você tá enganado Não como é que é o processo da coisa. Primeiro, você acabou de explicar que ele pegava uma música na cabeça. Não, mas isso, você Na tem uma música muito cabeça. conhecida. O cara que não Até tem ouvido eu, absoluto, alguma música bem conhecida, eu sei. Você, assim, você entra no tom. Tem um americano chamado David Lucas Bird, que ele defende a tese e ele dá palestras disso, dizendo que praticamente todo mundo, na verdade ele diz todo mundo porque ele quer vender, né? Quer ganhar dinheiro, mas que todo mundo tem a capacidade de desenvolver o ouvido absoluto. E o processo é justamente esse. Quando você decora uma nota, você, a partir do relacionamento do ouvido relativo, você desenvolve as próximas. Então, se você um dia decora que é Mi, Pronto. aquele teu ponto de referência vai fazer com o que o Guto fez, né? Que você explicou. Vai fazer com que você saiba que é Sol, porque Mi, Fá, Sol. Um intervalo. Pronto. Então, relativo. Só que aí, o fato de você ter uma referência inicial de cabeça e ter certeza que aquele é Mi, isto é ouvido absoluto. Não, mas músicas muito conhecidas. Só que tem gente por exemplo, que você pega não precisa Bee Gees, passar tem, por tanto caminho tem a pra chegar live. lá. Você vai entrar. Como é que Não- você sabe que é esse o tom? Cara, não é porque eu não tenho a Não minha é. capacidade. Eu sei que não é. É um pouco abaixo. Mas quem tem ouvido absoluto, Mas, lembra. Mas é porque eu não tenho a capacidade de reproduzir aqui ao vivo, porque eu também Mas não qual canto é o essa tom? música. Eu não sei, quer dizer. Porque eu não Justamente. tenho isso. Mas o que eu digo é, Mas quem tem, lembra. quem canta muito a mesma música, uma hora aqui, você sabe entrar. Sim, você tem referências. E quando você souber entrar, você vai macetes, entrar você e sabe. tem gatilhos e Tanto tal. que ele começava com uma música muito simples. Era uma música, sei lá, era Eis que Fascinava Todas as Coisas. Não lembro. Mas Era ele uma música sabe o bem que era tom. assim, que era bem batida, uma música que todo mundo conhecia. Mas e... ele sabe o tom exato. Ele podia estar errando por um semitom e achando que estava no tom certo. E quem não tem ouvido absoluto não ia entender se ele estava no tom para cima ou para baixo. Ia falar, é esse mesmo. E não é. E quem tem ouvido absoluto engana os outros às vezes. Eu várias vezes. É isso aqui. Pegadinha. Não, tipo, vou tocar e fulano na missa, a menina, tipo, toca, sobe meio tom, aí eu e volto. Ela não vai saber. Se eu dou enganada ali, ela não sabe que eu subi. Porque eu sei que tá bom pra ela aquele tom, Sim. e se eu subir, só que ela tá insegura, porque agora eu tô tocando em outro tom, só que eu sei que é melhor pra ela aquele tom, entendeu? Então. Não, só mas que aí tu não quem tá usando, lembra. tu não tá usando ouvido absoluto, tu tá testando o ouvido Não, dela. isso aí eu tô falando outra história. Porque eu sei que ela não tem. Sim. Mas quem tem, sabe. O Guto, ele sabe. E ele sempre entra no tom certo. A Suzy também. Suzy, coordenadora do Ministério de Música Geral de Fortaleza. Ela lembra dos tons. E ela não sabe que ela tem. Ela tem. Eu sei porque eu tô falando que eu sei que eu tô falando, cara. E é impressionante que não é tipo perto, entendeu? É no tom. E o Guto tem. Só que isso é uma coisa inata. Entendeu? Agora, a rapidez com que se chega lá é fruto de prática, é Sim. fruto de vivência. Aí é aquela coisa, se você se você esconde o Que é o talento, que o Fael tem, se muita você prática. esconde o talento, né, Você nem não sabe vai. que tem, você nunca usou, você... Agora, quando você toda hora acessa, você chega mais rápido. Sim. Porque o caminho neuronal já está percorrido. E tu ali. acha que com habilidade isso não é possível? Com habilidade é possível, mas você tem que ter a semente original, né? Inata. Eu digo, habilidade pra quem não tem. É. Pra quem sabe cantar. Não, para quem... Vamos pegar aí, sei lá, a Bia. A Bia, tu acha que ela tem? Tu acha que a Bia não é capaz de, com habilidade, ter? Agora, eu tava falando de afinação, que é mais fácil. Você conhece o ouvido absoluto, Não, é mais raro. de entrar na nota. De saber a nota.
Não, é possível, é possível. Com Com habilidade. muita prática. É. Sim. Mas quando a pessoa, fulano... O Davidson falou uma vez que ele tinha um aluno que era extremamente desafinado, de dar pena, de chorar e tu ir embora. E eu tava defendendo essa tese com ele também, falando, cara, mas tem um limite aí, cara. Não é tipo, tu pega qualquer... Ele, não, mas ele aprendeu a cantar. Eu falei, beleza. E ele canta top hoje? Não. Ele pelo canta menos benzinho. Então, cara, aí isso sim é prática, é exercício, mas o cara não tem o lance, entendeu? Não, claro, é. Ele só estudou. Só estudou. Então tem coisa que tu vai praticar que nem um louco e tu não vai chegar lá. Tem um limite. Quando a pessoa ela não tem uma afinação natural, inata, ela vai se matar de estudar canto e ela vai chegar só até aqui. E quando o cara é afinado naturalmente, ele não precisa nunca estudar. Pega um morelzinho da vida, o cara é afinado de dar raiva. Vai longe. Imagina se estudasse. Isso é um monstro. Então tem a coisa do dom, tem a coisa inata, né? Mais uma vez defendo a minha tese. Já é a terceira vez que eu defendo essa tese e ninguém acredita. Eu não entendo porque que as pessoas não concordam com isso, cara. Não, né? cara, porque as pessoas elas são livres para discordar de Mas pensamentos, ninguém concorda ideias. com isso, entendeu? É o pior. Tipo, eu sempre falo as pessoas... Acho que é porque ninguém vive isso para poder concordar o suficiente, para saber exatamente discernir isso. Então... tipo, não, tudo é fruto de estudo. Nem tudo, cara. Tem coisa que... Porque também entra, tu entrou aí assim, queria puxar um gancho, mas a gente pode voltar Não, rápido. fala que mas você é o quiser. quê? É que tu é um cara que se profissionalizou na música. Tu é um cara que já tem esse dom inato, um cara que estudou fora, estudou música, vive disso hoje. Então, assim, a tua vida pulsa isso. É. Só que, às vezes, o cantor católico, de maneira geral, ele tem aquela vida paralela, né? Tipo assim, eu tive que abandonar dentro do missionário, o meu ministério, porque eu tinha uma vida profissional que não é musical, entende? E tantas outras pessoas que não... O próprio Morelzinho, ele não sei se vocês chamam de Morelzinho mais ou é Morel, só Rafael Morel. né? Mas, enfim, ele tem a vida dele. E ele é muito bom. É o cara que tem o dom, mas ele nunca teve o estudo para superar isso, entendeu? Ele não estudando, ele já é um cara fenomenal. Mas, por ele não pulsar, não viver a música como tu vive, por exemplo, não tem essa... Assim, Se ele estudasse, se ele estudasse, ele ia indigesto. ser... Exatamente. Indigesto. É. Isso é uma qualidade? Eu acho que ele ia Isso- ser isso é bom? indigesto. Eu não ia conseguir suportar ele, entendeu? Que ia ser... Não, o Morelzinho, ele teve influências muito profissionais, bem no começo, quando ele ainda era pequeno. Eu lembro do Beto Wilson, ele gravou uns CDs antigos da comunidade, tudo. Ele era um cara que vivia de música antes da comunidade. Dentro da comunidade, ele tinha um dote musical muito grande, assim, cantava muito bem. E o Morelzinho bebeu muito dessa fonte também. O Cristiano, uma vez eu perguntei como é que ele aprendeu a cantar. Ele disse que era de CDs de Mariah Carey. E o Davidson também. Ele disse que foi CDs. E eu lembro do Cristiano pequeno, ouvindo todos os CDs da Mariah Carey 1000 vezes. Deu certo. E deu certo. Então, assim, ele teve uma professora. Entende? Por mais que fosse ensino à distância, mas e ele gostava. Mas é a melhor professora do mundo, né? E ele gostava o suficiente para poder consumir aquilo dia e noite, porque você chegar na casa dele, ele tava ouvindo, ele tava cantando junto, tava cantando junto. Tá? O Morel é meio que a coisa do dom mesmo, de vai que vai. Não tô dizendo que o Padre Cristiano, né? É o Padre Também Cristiano, não porque seja, mas- eu também fico incomodado, porque eu fico com medo das pessoas acharem que é de respeito. Cara, A porque gente conhece o Cristiano muito antes. Cara, eu dele conheço o ser. Cristiano desde que eu nasci. Que ele era criança, porque né? Tipo, Eu fiz seminário de vida no Espírito difícil- Santo em 80 e alguma é coisa. difícil se com o livrar do Cristiano. hábito, né? Hábitos... Old habits never die, né? tipo a gente isso. fica pra sempre com aquele hábito. Mas você acha... Agora você falou de Mariah Carey, eu pensei. Duas coisas que são polêmicas, que sempre vejo em comentário, às vezes o pessoal manda DM, fica... Você acha que que existe algum problema em ganhar dinheiro com evangelização? Ganhar dinheiro com evangelização? Porque eu tô Cara, falando bem cruel mesmo, porque assim, eu Eu ganho pensava que tu ia perguntar outra dinheiro coisa. com trabalho, Sim. e o meu trabalho é católico e é evangelizar. Cara, biblicamente, não tem nada de errado a isso. É. Inclusive, tinha no Velho Testamento, tinha os... Cara, eu vou posso falar uma besteira aqui, mas é tipo servos de Arão, alguma coisa assim. Tinha alguma
casa aí litúrgica que cuidava só da música no templo. Eu posso falar esse negócio de Arão, eu posso ter falado uma besteira. Mas existia e essa galera recebia. E tipo assim, tem passagens bíblicas que dizem o trabalho, como é que é? O trabalho justifica o homem, só que na verdade... Não, Não, edifica, né? Mas não é nem isso, é que... Eclesiástico, é tipo que é justo, que se paga. Tem um negócio desse aí, que se receba... Ah, sim. Entendeu? É porque, cara, citação bíblica tá ruim aqui. Não, esquece. Mas assim, por que não? Se você vive disso, é como um padre. O padre recebe a espátula, né? O padre, ele vive daquilo. Então, ele precisa, como a vida dele é aquela, é o serviço dele. É claro, é um serviço, é um chamado. E tu sabe de onde vem essa palavra espátula? É tipo esmola. Eu não sei, o origem, não. Eu tava lendo um dia desse, mas diz. É tipo uma ajuda, assim. Sim, mas é tipo assim, é uma coisa até que era o gancho que eu... Ainda bem que tu puxou isso, porque era o gancho que eu queria pegar com aquilo que eu tava vindo falando. Porque dentro do meio católico, o que eu percebo é que há pouco profissionalismo dentro do meio católico, na música. Porque geralmente é uma galera que já vem de músico, aí se converte, aí entra numa banda católica, e aí o cara já tem muita habilidade, muito dom. Ou é um cara que é inato, é um moral da vida, é um guto da vida que já é inato, e aí, cara... Entrou e já sabe cantar porque nasceu, praticamente, né? Só tem aquela habilidade que tem que ser adquirida com o dia a dia. Mas falta aquele que às vezes no meio evangélico você vê mais. Que no meio evangélico, às vezes o cara entra, tem um donzinho, o cara, vamos aqui. O cara chega, macho. Chega rasgando. Quando você tem um meio melhor, né? E um incentivo. Porque assim, os caras vivem disso, né? O que eu percebo, né? Uma percepção muito assim, que como... o meio evangélico, a liturgia não tem a mesma liturgia católica, né? Tipo assim, para nós, a liturgia, a celebração eucarística, ela se basta, né? Como eles não têm essa liturgia que se basta, eles têm o quê? A música, eles têm a arte, eles têm a palavra, eles têm outras coisas que se bastam, né? A própria palavra se basta. Mas a da vivência lá dentro do meio deles, no culto, na igreja, como eles precisam muito daquilo, da música, eles investem naquilo, entende? Pelo menos é uma percepção que eu tenho, que eu tô pensando isso já me inquietou bastante quando eu vivia mais, assim... Porque a gente via que, até eu mesmo, eu nunca tive a oportunidade de me especializar na música. Já estudei há algum tempo música, mas foi uma coisa tipo assim, minha mãe botou na aula de violão, depois estudei um pouco de teoria musical com a professora de piano, mas foi uma coisa assim de meses, mas que não foi que dentro da comunidade ou dentro do meio católico eu tive esse incentivo. Enquanto que em outras igrejas evangélicas e tudo, você entra lá, um diamante bruto, e você sai uma coisa, né? Assim, por quê? Porque eles vivem isso, eles pulsam isso, entendeu? E a melhor escola é aquela que você aprende fazendo. Sim, então, mas é bom que você tenha bons mestres. Um monte de igreja pra você tocar. Que você tenha bons mestres, porque tem gente que eu já vi fazendo a vida todinha e fazendo errado a vida todinha, não aprende. Porque você precisa de alguém que diga assim, faça assim. Não, professor bom. Tá bom, mas vamos dar amenizada. Inclusive eu estudei a infância e adolescência toda, eu tive tipo 2 professoras e depois com 22 anos, ou 20 anos, sei lá, eu fui para o conservatório e o primeiro contato com a professora de lá, ela falou, faz uma escala aqui para eu ver. Aí eu fiz. Ela... Você tá brincando? Por quê? Ela... Por que você tá só mexendo o dedo? O que houve? Tá com problema no braço? Mas assim, não foi tão cruel assim, né? Sim. Aí me ensinaram que não se mexe, né? Só se mexe os dedos. Ela, então te ensinaram a vida inteira errado. Você, desde quando? Eu falei, desde 5 anos que eu toco. Então você tá há 15 anos tocando errado, é isso, né? Você tá falando pra mim. É assim, ó, se você não mexer o braço, você nunca vai conseguir fazer isso aqui, ó. Ela sentou no piano e fez. Ela praticamente destruiu o piano. Eu nunca vou fazer isso. Eu posso ter 10 braços. Não vou fazer o que ela fez. Mas ela é professora do conservatório e pianista clássica que fazia apresentação, não sei, no municipal e tal. E aí eu entendi que... E quando eu comecei a exercitar mexendo o braço, mudou minha vida, o jeito de tocar. Então, os professores certos, né? E, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar com o Rafinha, muito do jeito que ele toca mudou o meu jeito de tocar também. Então, boas referências, bons professores. Por exemplo, jiu-jitsu, que é uma coisa que eu faço. Eu comecei a ter aula particular
que eu falei com o professor, que agora eu falei com o cara, olha, eu não posso ter aula em grupo. Me cansa muito, me machuca, não tenho paciência, e eu não aprendo direito e tal. Ele falou, não, mas dá para fazer particular nos horários e tal. Eu comecei. Em 3 aulas, eu aprendi mais do que na vida toda que eu fiz jiu-jitsu. Porque tu Dos tava 12 anos para cá. no particular com um bom mestre. E porque também ele volta a tua atenção para você. Em grupo tem um monte de aluno, o professor não está vendo. Sim. Se você está errando aqui, se você está acertando, se você não está. Ele passa o movimento. Então, a aula particular é muito bom. Quando as pessoas vêm me perguntar, eu fui tocar com o Davidson um dia desse, o cara perguntou, assim, minha filha, minha irmã, se ela quer aprender piano. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa, é aula particular e é método clássico, ok? Não vem com esse negócio de ficar querendo aprender do Cifra Clube. Depois você vai para lá. É método clássico para você aprender a escala, para você aprender a ler, para você aprender a teoria, para você exercitar a digitação. E aí, depois que você começar a se mexer sozinho, você monta a tua banda. Mas vai aprender primeiro direito a música, entendeu? E acho que isso que me salvou. Eu tive essa primeira fase na vida, 15 anos estudando piano particular, e depois eu me rebelei, larguei tudo e comecei a tocar pagode. E quando eu toquei pagode foi outra fase da minha vida, porque eu comecei a lidar com pessoas. Até então eu nunca tinha tocado com ninguém. Só em casa? Sozinho. E aí, final do ano, tinha uma apresentação, e tocava 1, 2 músicas, acabou. Comecei a tocar com pessoas aos 18 anos. Antes disso. E aí, eu comecei a desenvolver outra parte, que é fundamental na minha vida, que é perceber o outro, adequar o jeito que eu toco ao jeito do outro. Então, por exemplo, a pessoa, quando eu falo, eu fiz vídeo falando disso, quando você faz parte do ministério, o melhor jeito é você ensaiar bastante e ter uma formação fixa. E é o que eu tento fazer aqui no Shalom. Só que não dá, porque as pessoas não têm a mesma disponibilidade de estar sempre juntas. Mas Sim. se tem, muito bom, porque quando você cria uma convivência com a pessoa, você começa a adaptar o teu jeito de tocar e ela também a você. Cara, E vai melhorando, vai melhorando. Cara, eu toquei a minha vida todinha com o Ricardo. Então. Geralmente ele na bateria e eu no baixo, quando era em missa. E, cara, não tem pessoa melhor pra tocar comigo, por exemplo. Vocês se Até porque o entendem. baixo e bateria, eles andam muito casados, né? Então, Vocês se entendem. O Ricardo Araújo, irmão do padre Marcelo Salles. Ricardo Salles, né? Eu chamo de Araújo. Do Rio, eu toquei anos com ele no Rio, no Shalom do Rio. E eu, depois de algumas missas, a gente sempre tocava sábado e domingo. E às vezes no meio da semana. A gente começou a ficar numa sintonia, meu irmão. Ele não era o melhor do mundo, nem eu. Mas a gente era tão bom porque a gente sabia o que ia acontecer. sim. Então é muito melhor você ter 2 pessoas mais ou menos que tenham convivência, voltando àquele ponto dos 2 tecladistas, Sim, sim. do que 2 virtuosos que não se conhecem. se conhecem. Não conhece o estilo vão do fazer outro. besteira, entendeu? Então, é arroz com feijão, básico. Menos é mais. Todos esses conceitos que a gente sabe na vida se aplicam mesmo, entendeu? Tem que ter convivência. Se é de Ministério de Música, tem que ter convivência, tem que ensaiar, tem que repetir. O conhecimento, para fazer parte do teu cérebro, ele precisa descer as camadas. Quanto mais você repete aquela informação, mais sedimentada no teu cérebro ela fica. Mais o caminho neuronal vai se fortalecendo, vai criando membranas biológicas. Sim. Eu não sei como é que é o nome da membrana, mas se cria um caminho físico no Não, teu é cérebro. porque o cérebro, ele, apesar de ser sinapses elétricas, mas as criam estruturas são caminhos físicas, né? As para estruturas poder são fazer a físicas. sinapse. Sim. E quando você não tem aquela habilidade, é porque você não tem uma conexão daqui para cá. E quando você faz a primeira vez, sai tudo troncho porque você está criando um caminho novo. Quando você faz a 100ª vez, você está fazendo maravilhosamente bem, porque aquele caminho já foi criado, já foi encurtado, fortalecido. Né? Cria um atalho. Então, dentro. são caminhos mesmo no cérebro. Mas como é que tu acha que a gente remedia esse tipo de... Pegando aquele gancho que eu falei, né? Essa falta de profissionalismo que tem dentro do meio católico. Porque é o cara que faz outra coisa da vida e está ali servindo. Como é que aqui dentro da comunidade mesmo, que é a nossa realidade, como é que daria pra gente agir? Eu acho que tem coisa que não tem muito remédio. Eu lembro que no começo eu ficava chateado com galera de ministério de música. E um dia o Will de Fábio me deu uma bronquinha assim. Ele falou, você sabe que a culpa é tua, né? Como assim? Não,
eu reclamando dos outros que não tocavam bem, eu que não estavam compromissados e tal, ele falou, você sabe que a culpa é tua. Não era culpa minha, mas aquilo foi bom para eu entender que eu tenho um papel e se eu não tenho, eu preciso tomar para mim e assumir e passar a exercer. Então, hoje, por exemplo, em Fortaleza, no Ministério de Música, já existe a função do coordenador do instrumental, e antes não tinha isso. Entendeu? Agora você vê na escala, você recebe a escala. Quando você canta. Quando sim. Repara, instrumental, quem coordena é fulano. Não tinha isso. E outra, então são coisas que quem está assistindo e tem ministério também é legal aderir. Se você tem um coordenador do Ministério de Música, é bom que esse coordenador não cante ou não toque, que às vezes toca, né? Porque essa pessoa ela vai estar falando com o comentarista, com o padre, ela tem que prestar atenção o que vai acontecer, o que não vai, tem que avisar qual vai ser a música, quando começa, quando para. Tem que estar atento a tanta no coisa Shalom que não tem acontece como. muito, eu não sei em outros lugares, mas assim, às vezes numa paróquia é mais sempre a mesma coisa. No Shalom, cada dia é uma coisa. Hoje mesmo, do nada, na missa, eu nunca parou naquele ponto. Não sei se era ofertório. Fiquei eu no vácuo. Todo mundo parou, só que eu estava fazendo o arranjo. Indicou, né? Aí o coordenador que estava hoje lá, ele não avisou para mim. Ele falou por alto. E quem viu, viu. Quem não viu... Aí eu... Penta! Ué, acabou? Então assim, mas esse coordenador, ele tem que estar se movimentando. Então ele não pode estar parado preso no microfone. E aí tem que ter pro vocal alguém responsável para poder reavisar se essa pessoa não conseguir. E pro instrumental uma outra. E pro instrumental principalmente porque essa sabe instrumental. E quem está coordenando não sabe. Então eu preciso dizer se tá bom, se tá ruim, mais rápido, mais devagar, se o acorde tá certo, se o acorde tá errado, mais alto, mais sobe o volume, corta um grave aqui no teu violão que tá sobrando. Peraí, você tá tocando rápido demais. Não são essas notas, é só... Não precisa... A pessoa precisa entender de música. E outra, eu preciso dizer. A pessoa me diz, música tal, eu preciso dizer sol maior, tá? Entra, faz uma contagem aqui de 6/8. Não, deixa que eu entro antes. Eu tenho que saber, o coordenador do instrumental tem que saber como é que ele vai fazer aquela música. Mas tu acha que não é importante que o coordenador do instrumental seja um instrumentista? Que está exercendo lá naquele momento? Do instrumental, sim. Então, assim, dica é essa. Eu acho que tem que ter nos setores de Ministério de Música, setorizar. Então, o cara do instrumental tem que estar responsável pelo instrumental para poder comunicar qual vai ser o tom, qual vai ser o andamento, se está certo, se está errado. E do vocal também um outro. E ter um extra, que é o que manda em todo mundo, que vai se comunicar com o padre durante a missa, com o comentarista, para saber qual é a oração eucarística, se é a 3, se é a 2, distribuir os... Fica então, aquela coisa são funções no mais meio do... burocráticas. E se essa pessoa está cantando ou está tocando, vai dar errado. Então precisa setorizar, né? E você me perguntou, mas você acha que dá para profissionalizar e tal? Eu acho que ministro de música é voluntário. E é uma coisa característica da igreja, é uma coisa que talvez não mude. E providencialmente vai ter épocas que vai ter gente mais preparada. Mas eu acho que é uma questão, sendo voluntário ou profissional de música, a pessoa tem que entender a importância e criar uma mentalidade. Então, o coordenador, o pastor, seja quem for responsável por aquele ministério, precisa desenvolver e criar a mentalidade dessas pessoas de entender a importância daquilo. Por exemplo, acho que a máxima é um músico, um artista secular super desenvolvido, profissional, estudado, que você admira, ele faz aquilo pelo dinheiro. A arte dele se encerra na arte. A nossa arte cristã, ela tem uma função, ela tem um peso de eternidade. Então, a responsabilidade é maior e o nosso compromisso deveria ser maior e o resultado deveria ser bem maior do que um cara que faz só música secular, que é muito mais... É abstrato, é simples, ela se esvai nela mesma. É vazio de significado. Então, né? A tendência é que a gente crie essa mentalidade. O exercício tem que ser esse, né? Desenvolver para que a gente seja cada vez melhor. Mas, na prática, são voluntários, sempre serão. Sim. Né?
Então, Pedro, foi muito bom conversar com você. Obrigado. Então, eu espero receber você na próxima vez aqui. Mas vamos ver se a gente faz um dia com o Ricardo e a gente traz ele, arrasta ele pra cá na próxima vez. Cara, a gente pode tentar outros formatos aí, tentar chamar mais gente também. Né? Pra mim, tu pode ser um fixo, que a gente tem muita coisa pra falar. Só chamar. Valeu, meu brother. Valeu, cara. Obrigado.